todas e a todos. É nesta tarde de sol que vamos dar início a mais uma viagem do Intercidades, que esperemos que seja calma e não turbulenta, mas repleta de descobertas deste nosso lindo Portugal. Vamos andar nos caminhos da Nacional 2, em Ponte Sor, vamos conhecer uma aldeia saloia em Mafra, vamos falar com o lisboeta que é o poeta da cidade, vamos falar de poesia, que é um tema que eu gosto muito. Vamos andar pelo Porto com um calçado lindo, português e sustentável. Vamos ter tempo para falar de teatro, de música. Vamos até aos Açores com um artista extraordinário. Estão a ver como vale a pena? Estão prontos? O Intercidades vai partir para a próxima paragem. E o nosso ponto de partida hoje é Ponte Sor, onde está a Maria João Costa. Continua a percorrer a Nacional 2. Maria João, vens a arfar ainda, que eu ouvi dizer que a chegada aí foi assim. Vamos lá ver. Pronto, estressante. Olha, foi, mas porque eu queria muito estar aqui convosco e queria chegar a tempo para começarmos este Intercidades de uma maneira diferente. Costuma ser de comboio, mas eu agora queria que nós levantássemos voo. Boa. Todos juntos. Porquê? Porque eu estou com o Vítor Mendes. Vítor, venha ter comigo. Estou num espaço que se chama Seven Air. Estamos a falar de um espaço que trabalha com pilotos, dá formação aos novos jovens pilotos. Certo, Vítor? Damos formação, assim, um curso de pilotagem profissional. Ou seja, aqui a Seven Air o que vai proporcionar é um curso de pilotagem para, assim que os alunos terminam, podem exercer em qualquer a sua atividade, em qualquer ramo da aviação, não só como piloto profissional numa companhia aérea, como também na aviação geral, ou mesmo, como temos cá ainda alguns alunos que terminam aqui o curso e decidem tornar-se pilotos instrutores para passar outra vez o que andaram a aprender a novos alunos. Vítor, eu queria muito conhecer, aliás, nós no Intercidades queremos mostrar então aqui o vosso espaço. Sei que vamos ter também a oportunidade durante este direto de entrar num dos vossos aviões? Estou a dizer certo, não é? Os vossos aviões, às vezes, são tipologias diferentes e é importante também chamar as coisas como elas devem ser chamadas. Tenho que vos perguntar, porquê Ponte Sor, Vítor? Eu acho que isso é a primeira pergunta que nós temos que fazer, porque a partir de quando pensamos num espaço como este, no interior do país, porquê é que vocês escolheram Ponte Sor? Olha, para já, porque temos aqui, em termos de orografia do terreno, é um terreno bastante plano, estamos no Alentejo, e proporciona a novos alunos, novos pilotos, uma sensação. Podemos voar aqui mais de 300 dias por ano e o espaço aéreo que podemos encontrar aqui, como é um espaço aéreo Golf, ou seja, é um espaço aéreo mais não é controlado, temos quase como exclusividade neste espaço aéreo. Portanto, temos aqui zonas de trabalho à volta do aeródromo que são usadas exclusivamente por nós, dando aí uma segurança maior não só aos nossos instrutores como aos alunos solo que já vão sozinhos para as áreas de trabalho. Mais que outra coisa também é dar essa segurança aos pilotos. Vamos ter a oportunidade de entrar num destes aviões, certo? Faz parte da vossa academia. Como é que funcionam as vossas formações? Isto é, eu agora lembro-me que quero ser piloto e inscrevo-me na Seven Air. O que é que acontece? Qual é assim o caminho mais normal? Nós aqui temos vários cursos, nomeadamente temos o curso de ATPL integrado, que é um curso completo desde o início até ao fim. Portanto, começa-se com uma parte visual, a parte teórica, inicialmente, onde temos cerca de 1000 horas teóricas, onde vamos ter várias disciplinas, desde performance, a navegação geral, a radionavegação, tudo o que é necessário a um piloto saber, e depois passa para a parte prática, onde temos também várias fases, desde a parte inicial, que é o voo VFR, ou seja, o voo visual, depois passamos para o voo de instrumentos e mais tarde este avião aqui é um avião onde tem só um motor, que é onde eles começam a sua formação, e depois no final começam com um avião, como aquele que temos ali, o DA-42, voo com mais de um motor, onde temos assimetria em caso de falha do motor, portanto é um avião mais robusto e com uma complexidade maior, com um trem retrátil. No final temos a parte temos a parte de simulador, onde eles tiram o que chamamos o multicrew, que é voar em tripulação, que é o que mais tarde, por exemplo, numa companhia aérea eles vão ter. É uma
experiência completamente diferente. Aquilo que estamos a ver neste momento, eu queria muito ir à pista. Há pouco, quando cheguei, dizia: ai, Vítor, quero muito ir à pista. Ele, Maria, vão estar sempre aviões a descolar e também a aterrar, e também tem muito barulho, mas a verdade é que vocês continuam sempre com aulas todos os dias. Sim, nós voamos 7 dias por semana. Quando podemos voar, como lhe tinha dito, temos mais de 300 dias aqui no Alentejo onde podemos voar, e é constante. Portanto, nós aqui, os nossos pilotos instrutores, não têm um trabalho de segunda a sexta, mas sim um roster tal e qual como têm lá fora. Portanto, trabalham 6 dias e descansam 3, e é rotativo ao longo do ano. Tenho que lhe perguntar, Vítor, que eu tenho a certeza que, aliás, eu acho que calculo qual é que seja a resposta. A verdade é que vocês também têm um impacto muito grande, seja a nível económico, seja a nível social aqui para Ponte Sordo, porque acabam por chamar também os jovens para estarem aqui. Não sei depois até que alguns até se podem fixar ou não, mas a verdade é que conseguem movimentar toda esta região. Sim, bastante. Neste momento. Enquanto falamos sobre isso, Vítor, eu posso ter a oportunidade de entrar num avião e perceber como é que isto funciona. Deixem-me ver por isto. Há pouco estávamos a dizer então. Vai-se colocar aqui no pé, deixem-me ver. agarrar ali. Aqui, ok? Ai meu Deus, as coisas que uma pessoa faz. E assim, não é? E encosta-se para trás. Ok. Exatamente. E agora o Vítor tem que ficar aí fora, ok? Tudo. Vítor, estava então a perguntar sobre esta questão do impacto económico e social que a Seven Air tem neste momento aqui em Ponte Sordo. Tenho a certeza que o impacto é realmente significativo. Estávamos a falar então sobre esse tema, Vítor. Diga, eu não ouvi, estava aqui. Estava a falar sobre a questão do impacto. Exato, o impacto. Neste momento nós temos cerca de 250 alunos, portanto o que acontece é que há movimentação comercial, é um valor acrescentado aqui para o município, onde nós temos uma ligação muito grande, e a nossa ambição é termos cerca de 300 alunos anuais, e isso naturalmente aqui para a cidade de Ponte Sordo vai fazê-la crescer em todos os sentidos. Até porque os nossos cursos não são focados apenas no mercado nacional, são focados também no mercado internacional, onde temos a parceria neste momento com a Airbus. Somos a primeira academia da Europa, a única academia da Europa, a Airbus Academy, e neste momento recebemos alunos de todas as partes do mundo. Posso dizer que nós temos agora aqui uns alunos do Brunei, estamos à espera de outros alunos. Estes alunos vêm diretamente de companhias aéreas para fazer o curso aqui no Seven Air, e a Airbus escolheu-nos pelo nosso profissionalismo, pelo sítio e pelas nossas condições que podemos dar aqui. Temos cerca de 24 mil metros quadrados de estruturas, desde a escola, parte teórica, manutenção e campos. Tem todas as condições para o fazer. Agora, como é que eu vos vou dizer isto? Eu chego aqui dentro, não percebo nada. Nem sei onde é que é o botão. Já encontrei um botão que diz on e off, acho que deve ser aqui. Quando os alunos chegam aqui, claro, já tiveram muitas aulas teóricas, para eles é muito mais fácil perceber qual é que é aqui o procedimento, mas assim de uma forma simples, Vítor, como é que isto funciona para colocarmos este avião a funcionar, a andar? Temos uma documentação onde se chama checklists, onde nos vai dizer exatamente as rotinas que temos que proceder em cada fase do voo. Neste caso estamos no chão, portanto fazemos o pre-flight check, em que antes de virmos aqui para dentro vamos dar uma volta ao avião, verificar o terreno de aterragem, verificar as asas, a buzina de perda, portanto vamos verificar se o avião está em condições, está em condições para o voo. Depois sentamos-nos aqui dentro e então seguimos então esse checklist para fazer o startup. O startup será, ao fim e ao cabo, ligar os sistemas do avião, em que começamos por ligar, neste caso aqui, começamos por ligar aqui o avião. Estou fascinada com isto. Portanto, acabamos por ligar o sistema. O botão principal é este? Não, O botão principal é Electric Massa, teríamos que ter é a chave. Aqui nesta situação não conseguimos ligar neste avião, outros aviões não precisam da chave para ligar os sistemas, e depois vamos ligar os sistemas. O avião tem alguns cheques, dependendo do avião temos outros tipos de sistemas. Nós trabalhamos com o Garmin 1000, que é uma referência na aviação em todas as nossas aeronaves, tirando algumas iniciais, de resto funcionamos com estes sistemas para todos os aviões.
e depois fazer então o startup do motor. E arrancar, não é? E avançar. Como podemos ver ali, aquele avião que já está há algum tempo, está ali parado porque estão a fazer os checks e a colocar o plano de voo e a própria missão que vão fazer no sistema. Tenho que lhe perguntar, de todos os alunos que já passaram por aqui, todos vêm se calhar com este sonho, porque eu acho que ser piloto é realmente um sonho, é preciso gostar, é preciso ter este sonho. O que é aquilo que mais houve no final destas 1000 horas de formação? Não só para os alunos, mas também para os instrutores, é bastante satisfatório verificar a proficiência e a evolução de cada aluno quando começam, que muitos deles vêm para aqui sem nenhuma experiência em aeronáutica e depois saem daqui... Literalmente a voar, não é? Exatamente. Literalmente a voar. É isso mesmo. Muito obrigada, Vítor. Espero que tenham gostado. Nós começamos este Intercidades hoje, mudamos aqui um bocadinho o meio de transporte, mas a verdade é que seja de comboio, seja de avião, neste programa, aqui no nosso Conta Lá, nós saímos sempre daqui a voar. Olha, Maria João, vê lá se conhece esta música. Claro! Olha, não conhece porque és muito nova, mas é a música do Top Gun. É que tu pareces saída do Top Gun. Adoro! Faltam-me os óculos. Exato. Faltam-me os óculos. Aí com o piloto ao lado, com as... Estás a ver? Estamos em modo Top Gun, está muito giro, gostámos, Maria João, beijinhos. Espera aí, só um minuto. Espera aí que eu até vou pôr um adereço. Espera. Tu não consegues ver, mas eu vou-te dizer. Olha, estou em modo Top Gun, agora é que eu estou mesmo. Depois vês em casa, mas estou com os grandes óculos Top Gun. Adoro, porque é que eu não estou aí? Eu sei, é nestes momentos que eu devia estar aí. Beijinhos, minha querida, obrigada, adorei, beijinhos. Ora bem, e de Ponte de Soura apanhamos o nosso comboio para o Porto, é lá que está o jornalista Pedro Reis. Espera, deixa-me dar um tom mais sério, que isto agora vai entrar em informação e nós temos de dar alguma dignidade a este momento. Pedro, os destaques do site, conta lá. Começamos então por uma reportagem feita pela nossa jornalista Ana Ribeiro Rodrigues, que nos mostra aquele que tem sido o dia-a-dia de 5 alunos de medicina da Faculdade de Medicina da Covilhã. E porquê este dia-a-dia? Estes alunos vão, já no próximo mês, representar Portugal numa competição, a competição europeia de simulação clínica. Isto acontece em França, em Lyon, e passa por quê? Passa por serem dados aos formandos, aos estudantes de medicina, manequins hiperrealistas que simulam tanto quanto é possível, claro está, um corpo humano, e eles têm que, através da sintomatologia que conseguem identificar, identificar qual é a doença e tentar então trazer o caneco para Portugal. É curioso que são da Covilhã, é uma escola de medicina relativamente recente, e é evidente que estes manequins não são seres humanos, não estão aqui para salvar vidas, mas ajudam e em grande medida a que estes futuros profissionais possam aí sim, já junto de pessoas, salvar as vidas para o que estudaram, no fundo é mesmo assim. Depois passamos para a fruta da época e é ela a cereja. Esta semana arrancou no Fundão a campanha da cereja, arrancou com uma má notícia, a autarquia avisou logo que, quer pelas chuvas, quer pelo granizo que naquela região se sentiu de forma bastante intensa na passada semana, pelo menos 35% da produção foi perdida. Ainda assim há um ritual que marca este arranque, é o de leiloar as primeiras cerejas. Foram leiloadas 33 cerejas, o número parece pequeno, mas depois, quando chegamos ao valor que estas 33 cerejas Olha, ele ficou de boca aberta e eu também. Ele ficou de boca aberta e eu também. Fiquei de boca aberta porque 820 euros por 30 cerejas, que foi aquilo que eu estava a perceber. Espero que esteja errado. O Pedro ficou sem ligação. Estamos a tentar ligar para ele, até porque temos este mistério da cereja por descobrir. Porque nós sabemos que isto está complicado, que a alimentação está cara. Porém, esta notícia deixou-me um pouco, preocupada. Pedro? Dizer que o preço da cereja não será este foi o do leilão e este valor reverte a favor de uma instituição de solidariedade do Conselho do Fundão.
Por último, um alerta ainda na agricultura. A Confederação dos Agricultores de Portugal exige que o Governo, junto da União Europeia, tome a iniciativa de propor medidas tão breves e urgentes quanto possível para apoiar o setor, e isto em face à subida dos combustíveis, da subida da energia e também por arrasto dos fertilizantes. A CAP diz mesmo que os atuais níveis de custos constituem uma séria ameaça à viabilidade financeira das explorações agrícolas, põe em causa a competitividade de Portugal em face a outros países que estão já a receber apoios e, no limite, e esta é a parte talvez mais grave, no limite põe em risco a segurança alimentar. Por tudo isto, a Confederação exige que o Governo, junto à União Europeia, e pede junto da União Europeia porque alega que o Governo não tomou ainda medidas suficientes para os ajudar, portanto pede que o Governo, na impossibilidade de os ajudar, que se socorra das instituições europeias para que o quanto antes sejam adotadas medidas concretas, eficazes e, acima de tudo, imediatas. Muito bem, Pedro, obrigada. Obrigada. É tempo agora de entrarmos nas Intercidades mais uma vez. Vamos de comboio, recordem-se, não de avião, mas começámos de avião e começámos muito bem. E vamos rumar até ao Sobreiro, em Mafra. É lá que está a nossa próxima paragem. Daniela Magalhães, o que é que tu andas a tramar? Por onde é que tu andas, rapariga? Boa tarde. Olha, vou-te já dizer tudo. Eu ando aqui deliciada com as voltinhas que ando a dar. Eu estou na Aldeia Museu José Franco, uma aldeia que eu inclusivamente até já conhecia e sempre adorei. E acho que lá em casa, para quem ainda não conhece, porque eu acredito que já a maior parte das pessoas conheça este sítio incrível, e vamos ter aqui uma visita guiada muito especial, que é com quem? Diogo Batalha, um dos sócios gerentes aqui da Aldeia Museu José Franco, que é quem? Neto de José Franco e de Helena Franco, que também é uma avó muito importante. Olá Daniela, é um prazer ter-vos cá. Bom, a Aldeia Museu José Franco mais não é do que a concretização do sonho dos meus avós. Desde muito cedo que eles sentiram que a cultura, a identidade da região Saloia um dia mais tarde poderia vir a estar em risco, e resolveram dedicar toda a vida deles na proteção, na divulgação e na defesa dessa mesma identidade da região Saloia. E eles quiseram deixar aqui uma experiência imersiva para toda a gente que passa por aqui. Sobretudo para as crianças. O destinatário principal deste espaço foram, de facto, as crianças, por isso é que vocês têm, por exemplo, esta aldeia em miniatura. É a aldeiazinha, não é? Como Aldeiazinha, exatamente, existem 7. Portanto, há 7 aldeias em miniatura aqui na Aldeia Museu José Franco. Esta, digamos, é a primeira de todas, e temos aqui, inclusivamente, algumas peças, alguns bonecos, são todos movidos à água. Portanto, isso é bastante engenhoso, reproduz precisamente uma aldeia saloia aqui dos arredores, com todos os ofícios, as azenhas, os moinhos, o funeral, os animais, os rebanhos de cabras, os homens a tirar água da fonte, e tudo acionado com força da água. Exato. Nós vemos, inclusivamente, há aqui pessoas que há pouco o Diogo me dizia que estou a trabalhar há anos sem fim. Sim, aquele nosso amigo que está ali assim a dar à bomba, está a dar à bomba ali há 60 anos. Há 60 anos, tem força, o homem tem força. E dizia-me então, apesar de tudo isto, que exige muita manutenção, existe muita dedicação da vossa parte, a aldeia tem entrada livre. É verdade, os nossos avós sempre quiseram que a aldeia tivesse entrada livre, e nós tudo faremos que assim seja, e assim é. Por isso, a forma que nós temos para sustentar este projeto, que é um projeto privado, particular, é através de um conjunto de atividades que nós facultamos às pessoas que nos visitam e alguns produtos que nós vendemos cá. Portanto, além do pão com chouriço, que já é muito afamado, e há pessoas que fazem muitos quilómetros para vir provar o nosso pão com chouriço, temos a loja de cerâmica tradicional, que são as peças que desde sempre foram produzidas aqui na região, já do tempo do avô do meu avô.
Temos também a mercearia e agora temos uma novidade que é um restaurante aberto todos os dias, que fecha à segunda-feira, aqui na aldeia para almoços. Essa é mesmo uma novidade mais fresquinha que temos aqui. Há uma semaninha que abriu, não é? Uma semana, temos o restaurante a funcionar há uma semana. Isso mesmo. Portanto, se quiserem vir aqui a um bom almoço, cozinha típica portuguesa, exatamente, podem vir também aqui visitar e passar aqui o dia. Além de termos aqui esta aldeia miniatura, depois também é possível visitar tudo isto em Ponte Grande. Aqui, por exemplo, temos o exemplo, passa a redundância, da escola primária da altura. Exatamente, portanto aqui a ideia é reproduzir todas as oficinas e artes e ofícios da região. Além da escola primária, temos a oficina do carpinteiro, do talho, temos o ferrador, temos a mercearia, temos o serralheiro. Tudo isso as pessoas podem ir visitando por aqui, circulando aqui na aldeia Museu José Franco. Nós hoje não vamos conseguir mostrar tudo. Cortês, tu tem cuidado, aqui já sabem que eu faço, quando os meus câmaras andam comigo, tenho de fazer aqui percursos. Diogo, continuando aqui, há pouco o Diogo falava-me, eu tenho de falar deste pormenor, ali vemos ali aqueles penicos à janela, não é só decoração, pois não? Pois, nós preocupámos em ser rigorosos com todos os detalhes que a aldeia tem. Aqueles dois penicos que vocês veem ali à direita e à esquerda daquela janela não estão ali por mera decoração. Normalmente, junto à janela do quarto, existiam aquelas duas pedras salientes, porque depois de se fazer o xixizinho, não interessava que o penico ficasse dentro do quarto. Abria-se a janela, punha-se o penico no exterior e no dia seguinte ia-se despejar o penico. Para não ficar maus cheiros dentro de casa. E, Diogo, é impossível não perguntar-lhe, porque o Diogo percorre aqui estas ruas desta aldeia desde muito pequenino. Tem memórias que se calhar mais ninguém vai ter. Sim, olha, enfim. E acompanhou também a construção, o crescimento. Sim, muitas memórias. Por exemplo, posso-vos contar neste espaço aqui onde nos encontramos, que é a adega. Lembro-me de um amigo do meu avô que com muita frequência vinha cá, o escritor famoso Jorge Amado, e sempre vinha a Portugal, vinha cá visitar, e ele avisava no próprio dia, parecia com 20 pessoas, com o Caetano Veloso e imensa gente interessantíssima. E uma vez o meu avô tinha as coisas aí, sim, tinha as coisas preparadas para o receber, quis fazer uma matança do porco e estava tudo pronto para matar o pobre animal, e o Jorge Amado chegou e pá, façam a festa toda mas não matem o porco, e então salvou-se o porco, e no dia seguinte foi notícia de jornal que o Jorge Amado tinha salvo um porco no sobreiro. Portanto, são aqui, acredito que o Diogo tenha aqui muitas memórias, e nós neste momento vamos entrar naquela que é a padaria velha, não é assim? Exatamente, esta é a padaria, o pão de Mafra, pão com chouriço, que sempre foi feito aqui na aldeia. O primeiro forno que funcionou é precisamente esse forno que aí está à nossa direita. Que o Diogo chegou a ver trabalhar. Sim, eu ainda o via trabalhar. Neste momento temos-lo musealizado, enfim, com uma quantidade de pão agora que precisamos de disponibilizar é maior. Neste momento temos outros fornos a trabalhar, mas este foi musealizado e está como sempre foi no passado. E ali, há pouco falava-me também daquela peça verde que tem, disse-me quantos anos? Aquela peça tem cerca de 100 anos. Posso-vos dizer que a cerâmica, os meus avós, portanto, eram ceramistas, já os avós do meu avô também eram, e a olaria dele continua a funcionar ainda hoje. Somos nós que cuidamos da olaria e temos a preocupação de produzir aquelas peças tradicionais que se perderam de alguma forma. Nós estamos a retomar a produção dessas peças tradicionais que são lindíssimas, que é o caso precisamente desse pote para guardar as azeitonas. Nós não podemos ir embora, vamos caminhando, porque não podemos ir embora sem chegar à sala de exposição, e nem de propósito, falando das peças de cerâmica, que é lá que vamos terminar o nosso direto, porque não podem mesmo deixar de ver. Tem das peças mais antigas feitas por José Franco, e essa olaria de que me falava agora é aqui do outro lado da estrada. Sim, a olaria fica do outro lado da estrada, junto à casa onde o meu avô nasceu.
E a olaria continua a trabalhar atualmente a fazer as ditas peças tradicionais que são tão importantes e que nós não queremos de maneira nenhuma perder. E que são vendidas aqui na loja de cerâmica da aldeia. Exatamente, na nossa loja de cerâmica temos em exposição e para venda precisamente essas peças. Exato. E já agora, só acrescentar que na adega, além de querer representar a adega da altura, também fazem workshops de pão e de barro. Exatamente. Fazemos workshops de pão, de barro, festas de aniversário também. As crianças têm sempre muita vontade de contactar enfim, pôr as mãos na massa, por assim dizer, e então tem sido um sucesso fantástico, porque de facto existe essa grande curiosidade em mexer no barro e mexer no pão. Mexer no pão, ou seja, vocês criam mesmo aqui uma experiência imersiva, quase que para as pessoas poderem recuar ao passado e viver como se vivia na altura. Exatamente, é essa a nossa preocupação e é uma forma de defender esse património, porque a melhor forma de defender património é de facto dar a conhecer. Esse foi o desígnio dos meus avós e é essa a missão que eu e o meu irmão procuramos manter e guardando sempre as visitas gratuitas. Dentro de um mês e meio vamos inaugurar um espaço que será bastante importante, que vai explicar o que é isto da cultura Saloia, o que é isto da identidade Saloia, de onde é que vem a palavra Saloia, o que é geograficamente a região Saloia, o que caracteriza em termos económicos, sociais, essa mesma identidade que se manifesta na arquitetura, na toponímia, por exemplo, e esse espaço dentro de um mês e meio já estará aberto. Também disponível. E nós agora estamos aqui, eu diria que é o ex-libris aqui deste sítio, porque além de ter peças lindíssimas, são peças muito especiais e o Diogo vai explicar porquê. Sim, este espaço para mim é o coração da aldeia. E esta vitrine em particular que vocês estão agora aqui a ver tem precisamente a evolução da obra de José Franco, desde os seus 10 anos de idade, quando ele ainda fazia peças meramente utilitárias, que era o que os oleiros aqui da região faziam, os pratinhos, os potes, as jarras, as canecas, etc. Mas desde muito cedo ele começou, digamos, a evidenciar-se dos demais oleiros e começou a fazer peças mais decorativas, mais elaboradas, mais artísticas, e aqui é muito interessante nós vermos que há aqui uma fase de transição em que as peças são simultaneamente utilitárias, mas têm uma componente decorativa muito forte, e depois passa para uma fase em que elas já são meramente figurativas e a expressão das peças, o movimento é fantástico. Com mais pormenor. Muito obrigada por esta visita. É importante também dizer que houve aqui, além de José Franco, teve aqui um braço direito importantíssimo, isto porque as mulheres são sempre muito importantes. A avó Helena também foi, às vezes, ou seja, José Franco era o criativo e a avó Helena às vezes descia um bocadinho à terra e organizava isto tudo. Essencial. Esta obra não existia se a minha avó Helena Franco não existisse também. E eles complementavam-se na perfeição. Ele, como a Daniela está a dizer, mais naquela vertente criativa e de trazer novos conteúdos para a aldeia, que é o que nós neste momento estamos também a fazer, e ela com uma componente também artística importante, porque as peças eram pintadas por ela, e ela tratava da parte de enfornar as peças, desenfornar, enfim, fazer o acabamento, mas também aquela parte mais corriqueira da organização, da gestão, de pagar contas, e portanto teve essa função essencial. Sem ela esta obra não existia. Muito obrigada, Diogo, mais uma vez, e parabéns pelo trabalho que conseguem preservar aqui, e portanto esta equipa, José e Helena Franco, deixam-nos aqui um legado sobre a região Saloia que é importantíssimo manter e acima de tudo vir aqui visitar. Como eu disse, a entrada é livre, já existem inclusivamente visitantes que são regulares, que vêm aqui passar o dia, podem comer, agora já têm um restaurante ótimo, já tinham também o pão com chouriço, portanto é vir passar aqui o dia. Oh, Daniela Magalhães, eu desde que percebi no teu direto que Jorge Amado e Caetano Veloso se sentaram aí, não sei se a comer um pão com chouriço, mas certamente a beber um copo de vinho ou qualquer coisa, este sítio é um sítio encantado já, encantado por várias razões. Obrigada, Daniela, um beijinho ao teu convidado. Beijinhos, boa viagem para Lisboa, beijinhos.
E agora é o momento de recebermos em estúdio alguém que nós falamos com ele quase todas as semanas. Normalmente ele entra no Intercidades em Vila Nova de Mil Fontes, mas agora entrou no Intercidades em Lisboa, até porque está agora a trabalhar em Lisboa. É o nosso biólogo residente, o Gonçalo Soeiro, mais conhecido nas redes sociais por Turtle Dex. E ele hoje vai falar-nos de um bicho especialíssimo, o sardão. Mas antes, veja as imagens. Esta família estava a passar férias no Algarve quando do nada encontrou na bomba da piscina um lagartão gigante, o maior lagarto que habita no nosso país, o sardão, que apesar dos mitos urbanos é uma espécie inofensiva, não é venenosa, nem é agressiva. Claro que quando se sente encurralada, quando se sente demasiado exposta, como o indivíduo que estamos aqui a ver no vídeo, pode ter aqui um temperamento defensivo. Neste caso, no caso do vídeo, estamos a ver um sardão que está com a boca aberta, que é basicamente um aviso. O que o sardão está a querer dizer é basicamente: malta, estou-me a sentir muito exposto, não me estou a sentir nada seguro, por isso é melhor afastarem-se, porque senão eu vou-vos dar uma dentada. Se vocês se aproximarem, eu vou-vos dar uma dentada para vocês perceberem mais ou menos aquilo que eu estou a dizer. Mas tirando isso, é um animal completamente tranquilo, não é agressivo, por isso podemos ficar descansados desde que deixemos os sardões irem à sua vida. E bom, o sardão é um réptil que tem uma grande distribuição pelo nosso país e que pode chegar aos seus 70 centímetros de comprimento. É um animal que se alimenta de uma grande variedade de animais, pode se alimentar de répteis, de pequenos roedores e também de aves, além de também se poder alimentar de matéria vegetal. Muito bem, eu adoro estas explicações do Gonçalo. Fico sempre tipo criança a ouvir tudo. Olá, Gonçalo! Olá, Rita. Primeira vez em estúdio. Primeira vez. Tão bom, tão bom. Olha, já vamos à tua vida para fazermos aqui uma pequenina entrevista para quem não te conhece, mas já que viemos do sardão, vamos começar pelo sardão. Ora bem. Portanto, o sardão não faz mal a ninguém, a não ser quando morde. Exatamente. O sardão, lá está. Quando está no seu cantinho não faz mal a ninguém. Agora, quando está encurralado, não é? Como expliquei ali no vídeo. Como todos os bichinhos, claro, exatamente. Sente-se um pouco ameaçado, fica com um temperamento mais defensivo e aí, lá está. Pode ficar com a boca aberta, partir para cima, morder, e a mordida do sardão dói um bocadinho. Mas apesar de doer, é indefensivo. O animal não é venenoso. Pois, porque há imensos mitos, imensos mitos urbanos em relação aos sardões, às osgas, às lagartixas, que eu acho que devem vir de outros tempos. Há coisas incríveis que se dizem sobre essa bicharada e convém a pessoa perceber que, na esmagadora maioria, são mentiras, não é? É verdade. E, por acaso, aqui no sardão há um mito muito engraçado. Quer dizer, para o sardão não é muito engraçado, mas para nós, seres humanos, é. Que eu, por acaso, não falei no vídeo, que é, basicamente, dizem as lendas que o sardão é inimigo somente das mulheres. Em que, exatamente... É um sardão machista? É um bocado isso. Basicamente, o mito diz que os sardões, principalmente quando as mulheres estão... menstruadas? Exatamente. Há tantos mitos em relação a isso. Exato. Pronto, o que é que acontece? Estão no campo, de saia e etc. E o sardão, pronto, sobe as pernas das mulheres acima, provavelmente não, supostamente, porque isso não acontece. Atraído por qualquer... É isso. Mas isso, pronto... E essas mentiras são contadas de geração em geração. Se calhar foi alguma rapariga que estava no campo, teve um encontro mais desagradável com algum sardão que se assustou e pronto, e aí se espalhou o mito. Exatamente. Neste caso não é um mito urbano, é mais um mito rural. Exato, mas há mesmo pessoas que acreditam nisto e que depois matam sardões à toa. Isso é que não pode ser. Exato. O que é que devemos fazer se encontrarmos um sardão de boquinha aberta a dizer, por favor, não te aproximes? O que é que não nos devemos aproximar, mas devemos tirá-lo, por exemplo, naquela situação ali do... É sim, eu não aconselho. Não aconselho porque realmente vai doer, é verdade, vai doer. É um bicho grande, é um bicho que pode chegar aos 70 centímetros de comprimento, 80, 90. E realmente uma dentada de um sardão, apesar de não ter dentes, tem assim umas ranhurazinhas na ponta da boca. Uma mandíbula forte que depois morde e pode digamos, criar aqui umas feridas complicadas. Já foste mordido por algum sardão? Eu não, felizmente não, mas gostava, só para... Não, estou a brincar, não gostava, não. Estou a brincar. Mas o que é certo é que, pronto, é um bicho que é deixá-lo ir à sua vida. É o clássico, como eu digo sempre. Sempre vemos um animal selvagem. É isso. É tentar tirar aquela fotozinha que a malta gosta, não é? À distância. É para depois dizer aos amigos que teve com o sardão. Claro, dá sempre aquele flex engraçado. Sim, as pessoas já sabem como é que é. Mas manusear, aproximar-se demasiado, não convém. Até porque estes bichos todos têm um papel importante nos nossos ecossistemas e na natureza, não é? Claro. No caso deste bicharoco, são bons para comer o quê? Que tipo de bicharoco? Bom, o sardão, como pequeno, médio predador que é, ele alimenta-se de invertebrados, alimenta-se de aves, de pequenos roedores. Ele consegue comer... Consegue comer aves, consegue comer também outros mamíferos além de roedores. Estou a ficar um pouco assustada com o sardão, estou a brincar. Não. Consegue comer também outros répteis e também matéria vegetal. E estavas a falar do facto, qual é que é, digamos assim, a importância do sardão no ecossistema? Acaba por ser controlar as suas principais presas. Ou seja, ajuda também aqui um bocadinho a controlar os roedores,
não tanto como as cobras, mas pronto, como faz parte da dieta do mesmo, acaba por dar ali aquela ajudinha. E eles são mais assim nativos de alguma parte em particular? Tem uma grande distribuição pelo nosso país. Andam Uma bem grande distribuição. distribuidinhos. E uma coisa que eu por acaso não disse é que é só o maior lagarto que temos em Portugal. Aliás, não só em Portugal como na Europa. Não existe outro lagarto nativo tão grande como o sardão. Portanto, é um bicho que fica para aí assim. É um bicho grande. Contando com a cauda, que é enorme. Mas sim, é um bicho grande mesmo. Mas aquele que estava ali não tinha esse tamanho. Aquele era capaz de ter para aí o quê? Aquele era uma sardinha. 40... Estou a brincar. Não, o bicho era grande. O bicho é grande. É um bicho grande. É um Estás bicho... a brincar que pode ficar assim? É um bicho que fica assim. É quase uma iguana. Nativa. Mais pequena que a iguana, claramente, mas nativa, sim. E grande mesmo. É verdade. Eu nunca na vida vi isso, nunca vi, porque eu tinha-me assustado e tinha fugido, certamente. Claramente. Olha, como é que tu sabes que ele era um sardão e não era uma sardona? Não sei. Ou uma sardã? Não sei, por acaso não sei se tem dimorfismo sexual, não faço ideia, mas olhando daquela forma não consigo dizer se é um macho ou uma fêmea, mas por acaso agora que tocas nesse assunto, os machos são maiores do que as fêmeas, portanto se nós víssemos um macho com esses tais 60, 70 centímetros de comprimento, já diríamos 100% que era um macho. Mas diz fêmea sardão? Sardona, ou é sardona? Sardoa, não sei, normalmente dizemos, eu diria sardão fêmea. É o que eu diria. Sardão fêmea, mas é tão injusto. É que até as sardonas não têm direito à sua própria nomenclatura. Não pode ser. Olha, onde é que tem algum jeito de sardão fêmea? Realmente fica feio, mas sardona, não sei. Está bem, fica sardona. Não sei, temos que ir ao Google ver. Por acaso não sei. Isso. Mas deve ser sardão fêmea, cheira-me bem. Parece-me bem. Epá, eu acho que não dá errado. Olha, Gonçalo, estou muito contente. Por um lado, está aqui a minha Cláudia a dizer-me que é sarda apenas. Sarda? Ok, pronto. Fica a dica, é a sarda. É sarda. Okay. Mas é injusto, não é? Porque se é o sardão, devia ser também a sardona. Não é? Mas não é sarda. Pronto, já aprendemos alguma coisa. Mas não é hoje. sardinha que fica Não, não é sardinha, disse aí. Olha, Gonçalo, eu estou super contente de estares aqui hoje porque significa que provavelmente vamos conseguir ter-te mais vezes em estúdio. Claramente, sim. Porque houve uma alteração na tua vida. Tu não podes ainda contar grandes detalhes, porém a minha vida mudou, é verdade. Estás a trabalhar em Lisboa, não é? Exatamente, estava a trabalhar como biólogo em Mil Fontes, em que gostei muito de lá estar, ganhei uma boa experiência e felizmente recebi uma proposta interessante para vir trabalhar para Lisboa. Isso é que é importante. E agora estou de volta à casa, portanto, e estou aqui também. Presencialmente pela primeira vez, o que é ótimo. Portanto, vai ser bom para nós, mal para Mil Fontes que te perde. Não, sim. claro, mas um biólogo também anda sempre por todo o lado, não é? Claro, tu agora estás em Lisboa, podes estar em qualquer Está sítio. sempre em migração, exatamente. A tua amiga Carla Lourenço ainda agora esteve a fazer uma incrível viagem. Vocês andam sempre. Quando podem, quando têm projetos giros, passeiam e a investigação. Claro. Mas para nós vai ser ótimo porque tu vais provavelmente conseguir estar connosco mais vezes. Sim, E é claramente. sempre. O WhatsApp é uma tecnologia ótima, mas é sempre melhor presencialmente. Claro, é diferente. Olha, recorda-me só para terminar, como é que tu te apaixonaste pela biologia? Como é que eu me apaixonei? Bom, é uma história engraçada. É que eu, quando era pequenino, eu gostava muito, principalmente, de animais aquáticos. Mas aquele animal que me chamou mais a atenção, não sei porquê, foi a tartaruga. Quer dizer, por acaso até sei, porque além, principalmente as tartarugas aquáticas, porquê? Porque têm a capacidade de estarem na água e também estarem na terra. Então eu meio que inicialmente fiquei focado em tartarugas. E eu durante muitos anos só estudava sobre tartarugas. Com que idade? Epá, acredito que, sei lá, 5, 6, já tinha esse fascínio. Já tinhas um foco ali das tartarugas. Adorava tartarugas. Não. Ia perguntar se não era por causa das tartarugas ninjas. Gostava muito. Também Gostava muito. Eram tartarugas, naturalmente. Então, e sempre achei muito injusto dizerem que as tartarugas são lentas, que isso é uma farsa. As tartarugas são muito rápidas. É assim, as tartarugas exclusivamente terrestres Sim. realmente são lentas. Essas sim, mas as tartarugas aquáticas, Ui. se pusesse aqui uma tartaruga aquática, ela ganhava numa corrida. Na boa. Ui. Dependendo da espécie, ganhava numa corrida. E, portanto... Eu também sou lento, mas mas ainda assim. Isso de ser lento e de ser rápido era outra discussão, porque nós todos andamos aqui com os parâmetros muito alterados. Agora diz-me lá uma coisa, mas depois das tartarugas, porquê é que te apaixonaste? O que é que Depois aconteceu? lá está, comecei a estudar muito sobre tartarugas, depois comecei a gostar muito de peixes, depois de anfíbios, depois de outros répteis, depois mamíferos, aves e pronto, acabei por abraçar tudo o que envolve a zoologia, principalmente, é uma paixão enorme. Para mim, adoro estudar, adoro ler, estou sempre a ler todos os dias. Guias, enfim, adoro. Até porque tens que estar sempre atualizado, porque Também. infelizmente as informações estão sempre a alterar-se em relação aos nossos bichinhos amigos, não é? É verdade, a ciência está sempre a mudar. Sim, o que a hoje é ciência... verdade, amanhã é mentira e vice-versa. Exato, e muitos que se vão embora e que as extinções e essas coisas todas têm que estar sempre muito atualizados. Gonçalo, foi um gosto enorme. Adorei. Para mim também. Fico muito contente com as tuas notícias e pronto, e vamos agora ver-nos mais vezes, pode ser? Claro que sim, obrigado. Vai pensando no próximo Peixaroca a trazeres-me aqui ao... Já tenho aqui algumas ideias. Eu imagino que sim, Obrigada, Gonçalo. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Ora bem,
E depois, com a ajuda do Gonçalo Soeiro, viajarmos pelo mundo dos lagartos que habitam este nosso Portugal, vamos falar de saúde, mais concretamente de alimentação que fazemos à noite. O que é que nos ajuda e o que é que nos prejudica o sono, por exemplo, e a digestão? Devemos ou não comer muito à noite? Devemos jantar? Não devemos jantar? Então, e se jantamos, o que é que nós vamos comer? O que é melhor? Ora bem, convidámos a doutora Patrícia Ribeiro Alves, especialista em Medicina Geral e Familiar, e ela já está na próxima paragem. É muito rápido este nosso comboio, não é, Patrícia? É verdade. Isto é assim, muda-se de passageiro, mas toda a gente aqui faz sempre, normalmente, uma boa viagem. Ó, Patrícia, trouxemos-la aqui porque até começou com uma pequena conversa em equipa, em que estávamos a debater e a falar sobre o facto de, à medida que as pessoas vão envelhecendo, nota-se uma tendência para algumas pessoas, não direi todas, mas é comum, se calhar, em várias famílias, se começar a comer menos à noite, vê-se, eu agora já não janto. Como só um iogurte, ou um pãozinho, ou como um chá, uma banana, não sei o quê. E eu gostava de tentar perceber primeiro porque é que isto acontece e se de facto isto é benéfico a partir de determinada idade. Então, nós temos um ritmo biológico interno, que é o ritmo circadiano, e que regula várias funções biológicas do nosso organismo, entre o metabolismo, a alternância entre vigília e o sono, a parte hormonal, metabólica, várias funções. E o que nós sabemos é que à noite o nosso corpo vai diminuir as funções, ou seja, vai fazer um descanso. Um shutdownzinho. Exatamente. Para nos poupar, não é? Está a recarregar, literalmente. Para recarregar. E então é nesse momento que há uma regeneração das funções, também consolidamos as memórias, a parte emocional. E nesse momento o nosso corpo não quer gastar energia na digestão. Isso faz muito sentido. Portanto, nós sabemos que à noite devemos fazer sempre refeições mais leves. Sabemos também que devemos evitar comer 2 a 3 horas, não, exatamente, fazer um intervalo de 2 a 3 horas antes de dormir, por vários motivos. Além, também sabemos, se nós comermos e formos deitar logo a seguir, ou seja, mesmo que não vamos dormir, mas vamos para o sofá, isso não vai ajudar por muitos motivos. Não vai ajudar a digestão, não vai piorar aquelas pessoas que têm doença de refluxo, por exemplo, vai agravar Então devemos, mas também não devemos ir fazer exercício. O ideal é jantarmos e, por exemplo, uma caminhadazinha para digerir. Não digo caminhada, porque às vezes não é fácil. E nós fazer uma atividade qualquer, ou lavar a louça. Exatamente, estar um bocadinho ativos em casa. Vamos sentarmos logo. Sim, porque é assim, nós vemos todas as nossas funções têm que diminuir, portanto, mesmo a utilização dos ecrãs, vamos a começar a acalmar o corpo e preparar para dormir. E que se pudesse assim recomendar um jantar ideal para quem quer dormir bem, que jantar seria esse? E então, o que é que eu posso dizer? Existem alimentos que são alimentos ricos em triptofano. E o triptofano é um aminoácido... Como disse? Triptofano. Triptofano. Muito bem. E o triptofano é um aminoácido que é um precursor, ou seja, vai estar na base da transformação da serotonina em melatonina. Okay. E a melatonina é a hormona, exatamente, que induz o nosso sono. Portanto, consumimos esses alimentos antes de dormir, ajudam a induzir o sono. E também uma coisa importante, o nosso sono, se nós comermos muito antes ou perto, vai fazer com que o nosso sono vai ser mais fragmentado. E não vamos entrar no chamado sono profundo, que é a fase REM. E ao não entrarmos na fase REM, toda a parte metabólica também é alterada. Ou seja, quais é que são os alimentos? Isso é que eu quero saber. Exatamente. Então, temos frutos secos, as nozes... mas se for dizer lá aos miúdos, olha, agora o jantar são nozes... Não, eu digo isso antes da hora de dormir. Se tiver aquela fome, por exemplo... Aquela fomezinha no intervalo. Exatamente. O jantar deve ser devemos usar, escolher sempre uma proteína magra, o frango... ou o peru, o peixe como o salmão e o atum. Evitar, se calhar, gorduras e coisas muito pesadas. Evitar sempre alimentos ultraprocessados e gorduras. Porquê? Porque estas vão ficar mais tempo no estômago, retardam o esvaziamento de gases. Como os antigos, a trabalhar o estômago. Por alguma razão havia esta expressão, não é? Exatamente. E por alguma razão também muita gente que come coisas muito pesadas, depois se deita, sente-se mal, exatamente. Não é? É por isso. Sente-se mal, sente que não fez a digestão e acorda muito mais cansado. É pelo efeito que
que tem no sono. E o álcool? E o álcool... Mas o álcool às vezes ajuda a dormir, temos que ser sinceros. Isso é falso, porque ajuda... É falso, é? ajuda a induzir o sono, certo. mas nós dormimos muito pior. Claro. E acordamos muito pior no outro dia pela tal fragmentação do sono. Estou a brincar, isto são coisas sérias. Ajuda a adormecer, mas não entramos na tal fase de sono profundo. Certo. E acordamos muito mais cansados. E também existe uma coisa engraçada, que é quando temos esta alteração no sono, a parte hormonal vai fazer com que nós queiramos compensar. O corpo reage como se tivesse um stress. Então o que é que nos vai dar? Aquela vontade de comer doces, coisas gordurosas. Portanto, isto é assim um ciclo vicioso. Não é só uma coisa que engorda, são várias coisas. Certo. E as pessoas, por exemplo, que trabalham por turnos, como é que podem gerir, que trabalham de noite, como é que podem gerir a alimentação? Não claro que as pessoas depois têm que ajustar à sua vida, tentar na mesma fazer já sabemos que eles vão tendo alterações no ritmo circadiano. Faz muito mal trabalhar por turnos, não é? Ou seja, faz muito mal não dormir de noite. Não é saudável, mas tentarem ajustar, não é? Fazer estas pequenas alterações ao horário que eles podem. Porque nós estamos mesmo programados para dormir à noite. É biológico. E o sono de noite é muito mais reparador do que o sono de dia, não é? E isso não é igual, porque nós estamos a desincronizar o nosso ritmo circadiano com a parte que nos rodeia, porque é a luz, a alternância entre luz e escuridão que regula isso. Então estamos desincronizados. E essas pessoas estão em muito maior risco de cardiovascular, de desenvolverem doenças a longo prazo. Não é saudável. Mas sabemos que não há opções, não é? O nosso tema aqui nem era bem o sono, era mais o que é que nós podemos... Era mais a alimentação, não é? Mas que relacionada naturalmente com o sono. Acha que os portugueses têm informação suficiente sobre essas matérias ou que andamos todos a comer muito mal e muito pouco preocupados com o tema? Não ligamos muito? Sim, eu acho que hoje em dia as vidas são muito apressadas, não é? E as pessoas às vezes chegam efetivamente muito tarde a casa, cansados, e é muito mais fácil pegar e desenrascar qualquer coisa, não é? É isso. E que não são opções mais saudáveis. Aliás, porque às vezes as opções saudáveis são muito caras. Também é preciso dizer isso. Às vezes a comida mais saudável é mais cara. Também é uma injustiça enorme. É, mas os legumes, algumas frutas não são... Uma sopa, exato. Mas isso já são hábitos que devem ser fomentados desde pequeninos, não é? Porque é em pequenino que se começa... Exatamente, essa expressão que eu ia dizer. Muito bem. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Patrícia. Não, essencialmente era isso, dizer que essas alterações mesmo vão alterar a parte hormonal e essa parte hormonal não vai levar com que haja uma resistência à insulina e o aumento do risco cardiovascular, aumento da gordura visceral, que é perigosa para a parte cardiovascular. Há mais homens ou mulheres com esses problemas? Quais? Cardiovasculares, dormirem mal, comerem mal, essa ligação? Depende, nós sabemos que antes da menopausa os homens são mais afetados, depois da menopausa o risco vai se aproximar. Antes da menopausa? Da andropausa? Não, da menopausa estou a falar nas mulheres, não é? Por causa da parte hormonal. Sim. Há uma proteção. As mulheres estamos protegidas. Mas como diz, antes da menopausa os homens são mais afetados, eu fiquei baralhada. Mas os homens têm maior risco, em geral, de terem eventos cardiovasculares. Sim. Claro que depois depende de pessoa para pessoa, não é? Os seus fatores individuais e que os hábitos de vida, se fumam ou não. Depois, quando as senhoras entram na menopausa, pela parte hormonal, que pois, claro. O risco vão se igualando. Bem. Obrigada, Patrícia. Obrigada, foi um gosto conhecê-la. Bom, na segunda parte temos uma segunda parte absolutamente extraordinária. Vamos falar ainda de poesia, vamos conhecer um cantor açoriano que vos vai espantar e que participou no Rabo de Peixe. Vamos fazer o quê? Vamos falar de teatro. Ai, como está aqui a sair um espirro. Espero que não saia, estamos quase a ir para intervalo. Espirro, aguenta-te um bocadinho. Vamos falar de teatro, uma peça, imaginem, dedicada à Constituição Portuguesa. Eu acho isto uma ótima ideia, acho espetacular. E ainda vamos conhecer uma marca portuguesa absolutamente sustentável, linda. E é isto, portanto, vamos para o intervalo. Volte connosco, até já.
E assim voltamos de uma curta paragem, prontos para seguir viagem. À minha espera está um lisboeta que aos 7 ou 8 anos já escrevia poesia. Ele que a dada altura pensou enverdar até pelo hip-hop, é hoje conhecido nas redes sociais como o poeta da cidade. Pedro Freitas é o seu nome. Ora veja. Há amores que duram para sempre. E eu fiz do teu corpo palavras e escrevi-te nua na minha mente. Desenhei-te as curvas enquanto dormias, em palavras cheias de anatomias, numa cama que também escrevi. Fechei o caderno e deitei-me a teu lado, ali, nua. Tu, o meu poema personificado. É o poeta da cidade, o Pedro Freitas. Está aqui comigo hoje. Olá, Pedro. Olá, Rita. Bem-vindo, muito bom ter-te aqui. Um prazer, ainda. Olha, já vamos falar deste livro, porque este livro tem toda uma história incrível por trás, que eu acho que é bastante inspiradora e já lá vamos. Mas eu quero que tu expliques às pessoas que a tua história começa com o Sam the Kid. Começa com o Sam the Kid, Como é que exatamente. a tua história se cruza com o Sam the Kid? Eu sei, mas tens de a contar. Conto. Eu em 2008, Tinhas 2007, idade? 2008, tinha 9, 10 Tens anos. 28 agora, não é? Tenho 28 agora. A minha prima oferece-me... A minha prima é o principal... A minha principal, digamos... É a pessoa que me mostra a música, que me enverdou pelo hip-hop, pelo rap. Mostrou-me o álbum praticamente, do Sam the Kid. E eu, Que é um grande álbum. que para mim é um dos maiores álbuns do hip-hop tuga. E eu vivo durante muitos anos com o álbum, quase diariamente. Ao final de alguns meses já sabia as músicas todas de cor. E foi exatamente com esse álbum e com o Sam the Kid que eu descobri a poesia e tropecei na poesia. É tão giro. Lembras-te desse primeiro embate ou desse primeiro fascínio com... O que é que tu sentiste? O que é que tu sentiste? Ou seja, foi... Mas como é que esta pessoa faz música e ainda por cima canta estas palavras e isto é poesia? Como é que tu percebeste logo essa ligação? Porque é poesia. Porque é poesia. Aliás, o próprio rap, rhythm and poetry. Exatamente. Portanto, está logo ali. Mas foi... Eu tentei ser rapper. Ou seja, eu vi-o a fazer e tentei emular aquilo que ele fazia. Tentei brincar com as palavras, mimetizar, exatamente. E percebi rapidamente que não tinha jeito nenhum para aquilo, mas para além do gosto que me dava ouvi-lo a brincar com as palavras, ele também utilizava muita poesia dentro das próprias músicas, não dele. Ele utilizava certos e samples de outros poetas, de outros autores, do Paulo Gracindo a dizer o Cântico Negro do José Régio, que foi a primeira vez que eu tive este contacto com ele. O próprio avô dele a dizer um poema do Miguel Torga, portanto descobri Miguel Torga também a partir do Sam the Kid. Já viste como é importante a música quando é boa, e às vezes é tão diabolizada, alguns géneros são tão diabolizados pelos pais, pelos avós, que não conseguem compreender o que é que ele está a ouvir, o que é aquilo. Olha as coisas incríveis que tu descobriste. Sim. E até vem um bocadinho de encontro àquela ideia que temos de que só podemos descobrir ou que só descobrimos poesia através dos livros. Não é verdade? Os livros, para mim, vieram depois de tudo isto. Eu, quando cheguei aos livros, já conhecia Fernando Pessoa, porque a Casa Fernando Pessoa fez um álbum chamado Hip Hop Pessoa, em 2008, onde convidou um conjunto de produtores e de rappers a reimaginar a obra de Fernando Pessoa. Reinventando, sim. De repente eu já conhecia Pessoa por aí e também com o Sam the Kid descobri aquele que é o meu maior mentor, que é o seu pai, o Napoleão Mira. Sim, o Napoleão. Ele tinha 2 faixas no praticamente e foi a primeira vez que eu percebi que eu conseguia entrar neste meio, no meio do hip-hop e no meio do rap, mas também nesta luta com as palavras a partir disto que era a poesia dita. Tão giro. E daí, como é que tu partes primeiro para a leitura ou para a escrita? Ou a escrita sempre esteve em ti, desde que tu começaste a escrever? Foi ali tac. Porque eu acho que há coisas que nascem connosco mesmo. Eu acho que nasceu comigo, sim, porque os primeiros poemas que escrevi foram para as minhas várias namoradas no 3º e no 4º ano, é verdade. Já era o romântico. Tinha várias, mas também para a minha avó e para a minha mãe, que sempre foram as mulheres da minha vida. Lembras-te desses pequenos... Lembro-me e tenho-os ainda. A minha mãe tem um dos primeiros poemas que escrevi em Mourado. Consegues só dizer um bocadinho? Não.
então não te lembras, ela é que se lembra. Não, se me lembro, desculpa, certo. Ela lembra-se. Eu falava sobre duas temáticas principalmente, que era a morte e sobre o amor. Por isso, a escrita começou primeiro que o dizer poesia. Ok. O dizer poesia depois chega, uns anos mais tarde. Sim, claro, porque dizer é preciso outra maturidade e até outra relação connosco, não é? Uma autoestima, uma ocupação do espaço público, de quem diz poesia, que só com alguma maturidade é que ainda assim chega. a tua maturidade foi sempre antes do tempo. Foi um bocadinho antes do tempo. Foi. Então depois começa a leitura e começas a ler só poesia ou outras coisas? Como é que se forma a tua... A minha identidade enquanto leitor. Aí a escola veio ajudar-me, obviamente. Eu sempre fui uma pessoa que leu sempre mais poesia do que qualquer outro género literário. Também. E ainda hoje sou um leitor ávido de poesia, mais do que necessariamente romances, mais do que necessariamente ficção de prosa. Mas eu tive grandes professores. Foi também a minha sorte. Uma ode aos professores. Eu gosto sempre quando isso se faz. Uma ode a grandes professores. Uma professora no 7º e no 8º ano, que foi quem me permitiu dizer pela primeira vez o Cântico Negro do José Régio para a turma. Foi a primeira vez que disse um poema ao vivo para alguém que não eu próprio. E depois os meus professores, o meu professor de português de 11º, que depois não consegui manter no 12º, não, ou que mantive, não me lembro agora, mas certo. O meu professor Carlos David, que foi um professor também absolutamente e extraordinário e que me mostrou mais mundo do que necessariamente os livros, porque era uma pessoa que estava empenhada em mostrar-nos que a cultura abrir a cabeça dos alunos, exatamente, no bom sentido. Sim. Da primária. Foi o meu professor e ainda é o meu professor Manuel Cunha Calado, que é assim um visionário, um professor completamente deslocado no bom sentido e que sempre se dedicou a mostrar-nos outras formas de encarar o estudo. Bem que, pronto, o pouco estudo que existe no básico, ele fez mais do que aquilo que se lhe pedia para nos conseguir cativar. E agora há coisa de um ano, ele continua com o básico e estava a dar. Sorte que ainda tens o teu professor primário vivo. Tenho, sim. E ele é muito novo. Não vou dizer a idade, porque não sei. Sim. Mas ele estava a introduzir o texto poético aos 4º anos dele e uma rapariga chegou-se ao pé dele e disse: olha, eu conheço um poeta. E ele: quem é o poeta? É um poeta que eu conheço no TikTok, chama-se Poeta da Cidade. E ele contou-lhe: olha, o Poeta da Cidade foi meu aluno, mostrou as fotografias e depois fez todo um desbobinar da poesia e do texto poético a partir dos meus livros e dos meus poemas e pô-los a dizer orgulho, e a escrever poesia como eu faço. E depois ele enviou-me, gravou-os áudio e enviou-me aquilo, eu chorei. São coisas belíssimas de miúdos na minha idade que tu tinhas. Quase anos. Que sentes que se fechou ali um ciclo. É muito bonito quando isso acontece. Mas isso dos professores são tão determinantes. E quando são bons professores de português, quando nos permitem e nos estimulam a pensarmos para além daquilo que é óbvio, que é um bocadinho isso que a poesia faz, não é? É uma dádiva para a vida. É uma dádiva. É uma dádiva para a vida. Nem toda a gente tem esse privilégio. Nem toda a gente tem, mas os professores, quando são bons, eu estou sempre a dizer isso, são realmente... Fazem a diferença na vida não só de um aluno, mas depois até na vida do aluno que se torna cidadão. Certo, sem dúvida. Em que ano é que tu lançaste a primeira edição deste livro? A primeira edição do Ela, Metafisicamente Outro Mundo, foi lançada em de janeiro de 2022. 22, exatamente. Quando tu edição lanças, independente. Já vamos depois aqui, aconteceram muitas coisas antes, mas quando tu lanças este livro, lanças sozinho porque as editoras te diziam: poesia não vende. Sim. Conta-me isso. Foste bater à porta? Eu tive a sorte de poder estar no Got Talent, a dizer... Sim, é verdade, um grande programa de televisão, sim senhor. Exatamente, levei um poema do pai do Sam da Kid e abriu-me várias... Lembro muito bem de estar em casa a ver a tua atuação. Sério? Sim, senhor, lembro-me bem. É uma honra. Não, a sério, lembro-me muito bem, fiquei muito impressionado, que miúdo fantástico. Tinha 18 anos na altura, lembro-me também perfeitamente. Aliás, fez agora 9 anos. Certo. E abriu-me várias portas de editoras.
queriam aproveitar-se também da minha presença na TV, da minha cara bonita, de ser um jovem, etc. E eu, quando chegava a essas reuniões e lhes dizia que queria escrever um livro de poesia, a resposta era basicamente sempre a mesma, que é: Pedro, isso é espetacular e respeitamos, mas olha, a poesia não vende. Portanto, nós achamos que tu tens potencial para escrever outra coisa e enverdar por outro lado que não este da poesia. Que tristeza de... Mas eu percebo, mas eu também, enquanto business model, entendo. Não é? Eu entendo, mas eu acho que dizer sou um jovem que está a começar e que acredita profundamente na poesia e quer fazer da poesia a sua vida, olha, esquece lá isso, que isso não vende, é muito frio e é muito... E podia ter sido fatal. Podia. Por acaso não foi porque foi contigo, mas podia ter sido fatal. Sabe-se lá quantas pessoas... E eu sei que é fatal para muita gente. Pois. Há muita gente que me diz que... E tu pegaste nesse não e o que é que tu fizeste, Pedro? Peguei no não, mais uma vez tinha 18, 19 anos, disse ok, não vou aceitar nenhuma destas propostas que me estão a fazer, ainda tentei escrever outra coisa que não poesia, não era muito bom. Não era muito bom porque não era aquilo que tu querias fazer. Não era a minha essência, exatamente. E pus essa questão dentro da gaveta e fui à minha vida. Criei e aumentei esta marca do Poeta da Cidade. Fiz a minha vida nas redes sociais, tentei criar esta comunidade e criar atenção para o trabalho que eu fazia, que era dizer poesia. E para a poesia em geral. E para a poesia em geral. E olha, deixa-me dizer-te que estás de parabéns, porque nós muitas vezes diabolizamos as redes sociais, mas aqui está mais um exemplo de uma forma, de um influenciador que utiliza a sua influência de uma forma ótima para a leitura, para a poesia. Gosto de pensar assim também. Sim, eu acho que sim. E portanto fazes esse teu caminho e depois... este caminho pronto. Enquanto tudo isto acontece, eu tenho um relacionamento amoroso com uma rapariga que começa no meu 11º ano e que dura 7 anos. E nós, em 2021, acabamos. E sabes que nos momentos em que há uma grande dor é quando se escreve melhor? Quando se escreve melhor. Mas eu no início do relacionamento, tinha-lhe dito: eu vou um dia escrever-te um livro de poesia, e fui escrevendo vários poemas. E é por isso que isto... Ao longo destes 7 anos. O ela metafisicamente de outro mundo, para aqueles cujo único pecado foi amar demais. Só discordo que eu acho que nunca se ama demais. Pode-se amar de uma forma... Ama-se diferente. Ama-se diferente. Então, foi com um coração partido que tu escreveste o que está aqui. Foi com um coração a amar, e depois com o coração partido que eu acabei de o escrever. Os vários processos, exatamente, não é? Os vários processos. E o livro conta um bocadinho toda esta história da relação. Obviamente que agora, com talvez uma distância, o livro já tem uma abrangência um bocadinho maior e é uma visão mais do amor e de como é que o amor se pode transformar. Há livros que envelhecem bem, não é? Agora, tu não tinhas nenhuma editora para publicar. Não tinha. Fizeste uma edição de autor. Fiz uma edição independente. E o que é que aconteceu? Fui à procura de como é que se fazia, imprimi, falei com as gráficas, vendi sozinho e de facto, em 2 anos que o vendi sozinho, de 2022 a 2024, tornou-se o livro de poesia portuguesa mais vendido de Portugal. Estão a ouvir? Ou seja, um não, Pedro levou um não, foi à sua vida, foi escrever, viu como é que podia fazer para fazer uma edição sozinho e o livro do Pedro passou para o livro que está no top dos livros de poesia mais lidos em Portugal. É que eu acho que isto é muito importante, porque a tua história podia ter corrido tão mal e correu tão bem, e é bom percebermos isso, não é? Claro que deve-se muito à tua forma de ser, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que, mas acho que tu trabalhaste e lutaste por isto, por estes objetivos. E queres continuar a fazer da poesia a tua vida? Sim. Eu também sinto que este é o meu chamamento. Ou seja, é para aquilo que nasceste. É para aquilo que nasci, e já dediquei tanto tempo da minha vida a isto e sinto que, para todos os efeitos, sinto que tenho jeito, eu sinto que sou melhor dizedor de poesia do que poeta. Mas é uma relação simbiótica entre os dois. Mas essa sorte, porque saber escrever poesia ainda por cima de dizê-la não é para todos. Não é. Vamos ter que terminar esta entrevista mas antes vou ter que te pedir que escolhas um poema e que nos leias. Leio, sim, senhora. Pode ser até... Um que tu gostes particularmente. Ok. Então vou ler aqui talvez o segundo poema do livro, que foi um dos primeiros poemas que eu escrevi, que se chama Quando se Descobre um Amor, parte 1, e que diz assim:
quando se descobre um amor. Tudo o que antes era sem sabor, como um casulo fechado, retorna tamanho esplendor. Abre-se, no mundo vendado, uma janela de esperança. O céu brilha por teus olhos, olhos que trilham a noite, que apartem as estrelas, que tomam o seu lugar. Substituem a minha paz, tão térrea e fugaz, pela arte de amar. Muito lindo, Pedro, obrigada. Obrigado, Obrigada, continuas a fazer sempre poesia, a comunicar tão bem como comunicas nas redes sociais, porque é muito importante, e a fazer esse trabalho que é um bocadinho de serviço público, porque chama muitos jovens à leitura e ao conhecimento, não só daquilo que tu fazes, mas também de outros autores. Obrigada, Pedro. Obrigado, Rita, foi uma honra. Ora bem, Irundo é um nome que vem do latim, que significa andorinha, mas Irundo é sobretudo a imagem de uma marca de calçado portuguesa que aposta na produção de pequena escala e 100% nacional, muito sustentável. Vamos conhecer um dos seus fundadores na próxima paragem. Olá, Eduardo. Como estás? Bem? O Eduardo é cofundador da marca Irundo. Eduardo, vais ter que me contar a história desta marca. Eu já conheço a marca, devo dizer-vos, gosto imenso. E até acho que é um bocadinho pioneira, no sentido em que a Irundo já tem quantos anos? Tem 4 anos. 4 anos. Pois, mas agora ou se calhar sou eu que estou mais atenta, já começa a ver mais marcas dentro da mesma lógica e perspectiva, mas quando vocês surgiram eram realmente qualquer coisa de muito novo. Ainda são. Mas quero que me contes como é que isto surge, até porque isto implica uma mudança de vida tua, não é? Completamente. Então, eu formei-me em Direito, trabalhei em Londres, trabalhei no Brasil e sempre tive vontade de ter a minha coisa, sempre adorei sapatos, sobretudo sapatilhas. Nunca pensei que algum dia fosse Sapatilhas do Porto. Sim, é onde eu vivo, hoje em dia já me sai mais vezes. Claro. Mas nunca pensei que fosse juntar os dois. E durante o Covid comecei a sonhar assim com um projeto, a desenhar umas coisas, visitar umas fábricas. Temos sorte que é tudo cá em Portugal. Até porque o melhor calçado. Sem dúvida. E com os desenhos começámos a fazer umas pré-encomendas e vendemos 350 pares de sapatos no primeiro mês. Mas espera, como é que isto acontece? Tipo, fazes uns desenhos... Tínhamos uns protótipos, umas fotografias, pusemos online. Redes sociais, mais uma vez. Vamos entregar daqui a 6 meses e assim foi. E depois abrimos uma loja, abrimos outra no Porto e agora temos 4. Mas foi um projeto que nasceu um bocadinho completamente paralelo ao que eu fazia na altura. Mas que agora te consome todo o tempo. Exatamente. Ou seja, deixaste a advocacia. Deixei. E estás contente com isso? Estou, não me posso queixar. É uma vida um bocado mais entusiasmante. Também acho. Olha, explica-me lá a lógica desta marca, porque esta marca tem aquilo que se deseja numa marca atualmente no mundo, acho eu. Uma enorme preocupação com os recursos, com a sustentabilidade. Queres explicar como, Eduardo? Sim, para isso até é o melhor eu pegar num sapato para explicar um bocado. Isto de 2022, quando começámos a lançar, na altura já pensava que, por um lado, fazia sentido focar-nos nos materiais, ter materiais nobres e que durassem mais e, por isso, permitissem que as pessoas não tivessem que comprar sapatos com tanta frequência. Porque sustentabilidade também é isso, as pessoas esquecem-se, não é? Exatamente, sim. Que é para não estarmos sempre a comprar, estão sempre a estragar porque são uma porcaria, portanto, às vezes mais vale comprar uma coisa um bocadinho mais cara, mas que nós sabemos que vai, como se dizia antigamente, durar uma vida, não é? Exatamente. O outro ponto em que nós nos focámos, e isto nós tivemos sorte de ter nascido neste país, que há tudo cá em Portugal. Nós compramos as peles em Portugal, compramos as solas, os cordões, as palmilhas, são tudo fornecedores portugueses. E, aliás, eu não compro fornecedores que não sejam portugueses. As caixas... E há porque a nossa indústria é uma das maiores do mundo, enfim, maiores em tamanho não mas sofisticada, melhor. É um trabalho muito manual, mas o bom manual em que as coisas são feitas com cuidado. E por isso nós focámos nessas duas coisas. Há menos viagens dos materiais e
de melhores materiais. Menos pegada ecológica, não é? Exatamente. Muito menos. E pronto, acho que é uma aposta que funciona, mesmo não só os portugueses. Nós vemos que há muita gente que valoriza isso cada vez mais, não só jovens. Certo? Não, estes ténis servem para todas as gerações. Mas olha, isto começa com um crowdfunding, explica-me lá isso. Exatamente. É que eu acho isso espetacular e também pode ser muito inspirador para quem queira criar uma marca e acha, mas como? Eu não tenho investimento, eu não tenho forma. Nós começámos com crowdfunding, ou seja, fizemos uns protótipos que depois pusemos online e avisámos as pessoas que não era uma compra online tradicional. Nós só iríamos entregar os sapatos passados uns meses depois da produção e com esse dinheiro conseguimos um investimento para lançar uma produção inicial e depois também uma grande produção para no fundo, arrancar a atividade. Como estava a dizer, vendemos 350 pares no primeiro mês. Ficaste surpreendido? Fiquei muito surpreendido, claro, porque não estava à espera nem do sucesso, às vezes as pessoas gostam e não compram, certo, às vezes também podiam não perceber esta história do crowdfunding, mas ali correu bem e, sobretudo, deu-nos a confiança para arrancar com o projeto definitivamente. Muito bem pensado, Eduardo, porque muitas vezes os problemas dos projetos é que dá-se passos maiores do que as pernas, não é? Sim. E aqui tu foste dando passos, vocês foram dando passos. Calma, deixa lá ver primeiro se as pessoas gostam. Vamos fazer aqui, vamos arranjar o dinheiro, vamos agora investir o dinheiro na produção. Foi sempre tudo muito controlado, muito faseado, não é? Exatamente. Muito controlado. Mas olha, eu ainda não percebi esta ideia, porque nós olhamos para estes, aliás, quando pusemos aqui os ténis em cima da mesa, todos os meus colegas disseram, eu escolhi aquele, toda a gente gostou dos ténis. Isto parece uma ideia básica, mas de facto são muito giros. Quem é que teve esta ideia de pintar as solas de cores diferentes? Onde é que isto surgiu? Porquê é que surgiu esta? Eu não sei se agora já tens concorrência, se calhar já andam aí a imitar ou não. Ainda não. De vez em quando aparece, mas eu acho que nós, enfim, somos pouco conhecidos ainda, mas eu acho que somos a marca das solas de cor. Sim. É vocês e outra marca que não interessa agora dizer, mas que tem as solas vermelhas, sim, com os sapatos mais desconfortáveis do mundo e custam um valor, e tem salto alto, não interessa. Exatamente. E a ideia surgiu um bocadinho com experiências, vimos que funcionava, depois também conhecendo fornecedores. Desculpa, mas tens que me explicar, porque tu não tinhas nenhuma experiência de design. Certo. Não tinha, mas quem é que tinha na família ou como é que isto acontece? Tu tiveste uma ideia na tua cabeça? Como é que isto acontece? Olha, vou fazer ténis com solas... É uma boa pergunta, porque é verdade que eu não tenho experiência nenhuma de design, mas eu sempre adorei sapatos e sapatilhas e fui comprando. Quando era pequeno, lembro-me de ir dar uns sapatos do meu pai e levá-los ao sapateiro para mudar as solas. Lembro-me de... Não sei, és um criativo, mudar atacadores, mudar... Estavas sempre a inventar e a personalizar. E inventava. E por isso eu sabia o que é que era possível fazer e com a proximidade das fábricas e todo este setor fui também aprendendo o que é que era comercialmente viável, o que é que dava para produzir e aliás há uma história engraçada por trás deste sistema. É que nós, para uma fábrica de calçado, nós contamos com uma marca que se faz todos os modelos de uma só cor e todos iguais. Isto é um modelo, na verdade, e por isso até permite agilizar a produção, com que seja mais rápido, há menos desperdício, porque não há apontamentos de peles que depois não são utilizados noutras. Por isso, foi mais um passo em direção à sustentabilidade, usar solas de cor e a parte de cima toda branca. Mas isto fui aprendendo, fui falando com pessoas, fábricas de solas, fábricas de sapatos. E neste momento já tens clientes em que sítios? Não só em Portugal, que eu sei. Consegues mapear mais ou menos onde é que vocês já conseguem vender? Porque vocês também vendem online, não é? Também vendemos online. Nós temos dois tipos de clientes. Online, pessoas, eu diria que temos para o mundo inteiro. Já vendemos para a Ilha da Reunião, para a Nova Zelândia... E até figuras públicas muito conhecidas, não é? E até figuras públicas... Atrizes e não sei o quê, que entram aí... Isto deve ser uma sensação giríssima abrir uma revista assim, tipo, e ver uma cara... Eu sei que isto é um bocado... Nós
Quer dizer, pronto, mas ver assim uma cara muito conhecida com os vossos... Eu estava a pensar na Rita, mas agora já sei que estava... Não, eu não estava a pensar. Eu estava a pensar mesmo, agora não me lembro do nome dela, mas... Kelly Rutherford. Exatamente, que ela entrava no... Deixa-me cá lembrar-me... Gossip Girl. No Gossip Girl, exatamente. Sim. E quer dizer, Gossip Girl, aquilo era toda uma bíblia de moda, portanto... Sim. E ela já tem para aí 3 ou 4 pares. Adorou. Sim. Enfim, de vez em quando encomenda mais um que tem uma sua graça. Depois estamos à espera que ela faça a selfie no elevador. E ela tem entregado, tem feito. Tem. Que espetáculo. Olha, Eduardo, outra coisa que vocês fazem, que também me parece muito inteligente, é continuarem a controlar muito a produção, ou seja, não deixar ter muito estoque, o que faz com que às vezes as pessoas tenham que esperar um bocadinho pelos ténis, não é? De vez em quando isso acontece. Mas é por questões também que têm a ver com esta lógica toda, não é? Nós, por questões de sustentabilidade, nós não temos sempre todos os tamanhos, em todas as cores, mas como só temos um modelo, as pessoas muitas vezes sabem o número delas e encomendam, e nós no ato de encomenda avisamos logo que pode demorar 2, 3 semanas a chegar. Tu experimentaste sempre para ver se eram confortáveis e já mudaste algumas coisas à medida que a marca foi evoluindo pelo conforto? Estamos sempre a evoluir. A Irunda é um caminho, nós não chegámos lá no dia 1 a achar que sabemos tudo e vamos... Claro. Eu logo no princípio comprava sapatos de outras marcas, cortava ao meio, via o que é que funcionava, o que é que não funcionava e continuo a fazer isso com a Irundo. Às vezes, se encontro um fornecedor que me oferece uma solução nova, experimento, vejo se fica mais confortável, ou mais leve, ou se dura mais. E depois, às vezes, é um compromisso. Mas qual é que é a tua cor preferida? A minha cor preferida é esta, o brinjal, porque é uma cor que... Aliás, eu acho que das cores que não são neutras, é a cor que vende mais a senhoras e homens. Ah, é? É. Ia-te perguntar isso de seguida. Eu estava completamente convencida que isto... Porque era... Mas eu considero isso neutro, mas de cor mesmo é esta. De cor. Mas este não é o que vende mais? É. Só pode. Sim. Só pode. Mas, por outro lado, eu acho que quem quer ter a marca, quer ter com cor, Exatamente. Não é? Também acho que sim. Pois, eu acho que sim. Muito bem. Olha, já agora, só para terminar, eu sei, mas explica-me lá porque é Irundo. Nós somos uma marca que eu acho que ostensivamente portuguesa, não é? E queríamos um símbolo português, lembrámos da Andorinha, de Fernando Pessoa, Bordal Pinheiro, e na altura, Andorinha é um nome muito mais complicado de se dizer noutras línguas. Irundo é bastante misterioso, perguntam-me se é japonês, se é africano, ninguém percebe muito bem o que é. O quê? É latim, não é? É latim para Andorinha, é o nome técnico da Andorinha. Que grande pesquisa que vocês fizeram. É Andorinha em latim. Latim, certo. Uma grande ideia. Eu, por acaso, a primeira vez que eu vi Irundo, eu acharia que era japonês. Sim. Mas não é. É mesmo latim. Olha, Eduardo, obrigada, parabéns, que continuem a crescer. É muito bom ver marcas portuguesas darem cartas em Portugal e no resto do mundo e, sobretudo, com estes valores tão bem alinhados de sustentabilidade. Obrigada, foi um gosto. Ora bem, no próximo dia 24 de maio, no Centro Cultural de Belém, vai estrear o espetáculo Constituição, dirigido sobretudo ao público mais jovem, aos adolescentes, revisita a história do Estado Novo e os primeiros passos da democracia. Para sabermos mais, convidei a atriz e encenadora Isabel Costa, que já está na próxima paragem. Olá, Isabel, bem-vinda. Muito obrigada. Este Intercidades, isto é assim. Passa-se de uma paragem para a outra com muita rapidez. Olha, é um prazer conhecer-te. Vens aqui para falar da estreia deste espetáculo, Constituição. Chamou-me logo a atenção um espetáculo com este nome, Constituição. E eu pensei, é sobre a Constituição de 1976? É sim, senhor. A nossa Constituição fundadora? A nossa Constituição. É porque eu acho tão engraçado, porque quem... Imagina, se eu disser isto se calhar a um miúdo, um espetáculo sobre a Constituição, eles vão dizer, "Ih, a ganda seca." Mas não é de todo. Como é que tu deste a volta ao texto para que esta experiência seja uma experiência em que eles aprendam e se divirtam também com a peça? Então, em primeiro lugar, esta é uma encomenda, isso acontece bastante em teatro, que é uma encomenda da Assembleia da República
e da Fábrica das Artes, do CCB, da programadora Madalena Wallenstein, que me desafiaram a fazer um espetáculo para adolescentes sobre a Constituição. Agora, por causa da efeméride dos 50 anos da Constituição, precisamente. E eu quis chamar-lhe Constituição porque o meu ponto de partida foi pensar o que é que nos constitui. Não apenas enquanto grupo de pessoas, não é, que faz um país, mas também enquanto pessoas. E precisamente a forma que eu arranjei para dar essa tal volta de chegar aos jovens que tenho à frente e que vêm ver o espetáculo é pensar que jovens a escreveram, que jovens a fizeram, esta Constituição que é tão importante para nós e que nos trouxe a liberdade, não é? No fundo é ela que nos é o garantiu tudo aquilo que tantos lutaram, foi esse documento único e extraordinário que garantiu, não é? Que deixou escrito que os nossos direitos existiam mesmo. E que existem. E também o processo da sua escrita é extraordinário e durante o processo deste espetáculo também pude pesquisá-lo. Foi um ano, portanto, as primeiras eleições livres a acontecer em Portugal em 1975 são para a Assembleia Constituinte. Nós votamos para ter constituintes, pessoas que vão escrever a Constituição, e durante um ano eles estão na Assembleia da República a escrevê-la. E é notável perceber que não só tínhamos políticos que depois foram os pais da nossa democracia desde então, e até antes na resistência já eram, e também tínhamos poetas. Tínhamos a Sofia de Melbrenner, tínhamos o Manuel Guzmão, por exemplo. Tínhamos a Natália Correia, por acaso? Não. Ela entrou no Parlamento logo depois não foi, exato. Na legislativa seguinte, mas não estava, mas poderia estar. Não era da Constituinte, mas ter a Sofia de Melbrenner é uma coisa incrível. E ela esteve na escrita do preâmbulo. Portanto, quando abrimos a nossa Constituição, temos um preâmbulo que é um texto muito emocional. Aliás, quando pensamos na Constituição e nos artigos e naquilo que a compõe, podemos pensar que é um texto chato, enfadonho. Eu acho uma beleza. E, de facto, tem pormenores que são técnicos. Que são técnicos, exatamente, e que é assim que funciona, é um documento técnico também, mas há estes tesouros que dá para perceber, porque é um texto, e um texto, como todos os textos, desde a literatura aos textos fundadores de qualquer país ou de qualquer movimento artístico ou do que for, existe a alma daquilo que se passava naquele momento. E este preâmbulo é de uma beleza, é mesmo, lê-lo em voz alta, é muito emocionante. Por exemplo, uma das coisas que este preâmbulo diz é que pretende falar dos sentimentos profundos dos portugueses. E o que é isto? Falar de sentimentos profundos é tão abstrato e ao mesmo tempo é tão difícil de definir, mas acredito que estas 250 pessoas que aprovaram a Constituição acreditavam que o estavam a fazer. Mas é lindo pensar no estado de espírito da época, não é? Na esperança toda, naquelas pessoas todas que estavam ali a trabalhar afincadamente por uma coisa que lutaram. Eu até fico comovida durante tantos anos. Eu sei que tu, quando fizeste a investigação para este espetáculo, cruzaste com a própria história da tua família, que podes partilhar? Sim, na verdade o título Constituição vem também de eu pensar o que é que me constitui enquanto pessoa, e sendo esta história tão próxima, esta história é a história dos nossos pais, certo, e avós de algumas das pessoas que vão ver. Mas ao rever tudo o que se passou na história portuguesa e nesta história tão recente, encontro a minha família. Encontro o meu pai, que estudava em Coimbra em 69. Exatamente, na crise académica. Quando começa a crise académica, que foi importantíssima para cimentar alguns valores que depois vêm a fazer a Revolução de Abril. Também lá estava o avô da minha filha, já agora faço-lhe essa homenagem. Como é que tem sido a reação... Espera, isto ainda não estreou. Ainda não estreou. Eu ia perguntar a reação, já estava doida para ver isto. Vai estrear dia 24 a 31, isto é muito importante, de 24 a 31, no Espaço Fábrica das Artes do Centro Cultural de Belém. Isto, primeira coisa, tem idade máxima, ou seja, tem idade mínima para entrar, só podem haver pessoas de determinado, só os adolescentes mesmo? É aconselhado para pessoas, como a Fábrica das Artes diz, a partir dos 10 anos.
Pronto. Mas claro que alguém mais jovem pode vir, mas sempre acompanhado dos pais. Não, o que eu estava a perguntar é se alguém mais velho pode ir. Ai, claro que sim! Este espetáculo, eu acredito em fazer espetáculos sempre para o maior número de pessoas possível. Então, este espetáculo é mesmo para toda a gente. Ai, Ou eu seja, acho que isto deve ser muito. Pronto, deve ser muito giro, por exemplo, eu ir com os meus filhos, porque eu tenho determinadas. Eu nasci em 76, portanto tenho relatos da Constituinte. Adoraria, por exemplo, ir com os meus pais, se calhar com eu e os meus filhos, 3 gerações a ver, porque as perspectivas são diferentes e depois podemos falar a seguir. E era desse sentido que te estava a perguntar, porque isto é feito mais para jovens, isto até depois vai passar pelas escolas, ou não? as escolas é que vêm ter Podem lá ir, connosco. claro. Pronto, a ideia da fábrica tem sido essa, mas uma vez que o espetáculo fique pronto e depois de ser apresentado no CCB, estará pronto para viajar pelo país. E cenicamente, como é que tu pensaste nisto? Eu ouvi dizer, não sei se tenho uma informação certa ou não, que há mesmo uma representação de uma assembleia? Então, não dando assim um spoiler, mas um spoilerzinho. Em cena nós temos uma assembleia, um plenário, que também é um teatro e que também é um auditório de faculdade. Isso foi algo que descobri com a cenógrafa deste espetáculo, com Joana Subtil, que estes espaços têm denominadores comuns. Portanto, eles são muito parecidos. Têm normalmente um palanque de onde se fala, tem um recuo para quem está a ver quem fala, têm cortinas atrás, portanto há uma espécie de uma câmara, algo que abraça uma sala onde as palavras que vão ser ditas são importantes. Não é? É um palco, de alguma maneira, sim. Usa-se muitas vezes essa expressão, mas eu nunca tinha pensado nisso. É realmente um palco, tem uma certa dignidade cênica de um teatro, não é? Sim, o que vai ser dito ali em princípio, cada vez que uma pessoa pede a palavra é porque tem algo importante para dizer. Então, assim deveria ser. Assim deveria ser. Então, em princípio, cada vez que uma pessoa fala ou pede a palavra num parlamento é porque tem algo a dizer importante e que merece ser ouvido. E por isso a acústica é tão apurada e é tão pensada para a arquitetura. O mesmo se passa num teatro e o mesmo se passa nos auditórios das faculdades e, sobretudo, o da Faculdade de Direito de Coimbra, onde estudava o meu pai, e que é um autêntico teatro. E os alunos de Direito têm os exames orais, que ainda são muito importantes, e na altura ainda eram mais, tinham muito peso, e havia a coisa de os estudantes irem para o palanque fazer o exame, e também tinham de ser ouvidos. Então a palavra tem aqui uma grande dimensão. Sim, como tem num plenário, nós nunca nos esquecemos dos deputados que têm a maior capacidade de oratória e ficam sempre na memória dos portugueses, não é? Dos portugueses e noutros povos ficarão outros. Mas, por alguma razão, aquilo que é ali dito, quando é importante, fica para a história, não é? Sim. Agora lembrei-me outra vez da Natália Correia, porque teve intervenções absolutamente brilhantes. Na Assembleia da República. Tu fazes parte de um grupo de teatro, um coletivo, que é Os Processos, estás lá desde 2014, que eu não conhecia. Peço-te imensa desculpa, mas de facto não conhecia. É uma estrutura independente e representa uma certa nova geração do teatro português, é isto? Sim, sim. Acho que podemos dizer isso. Nós estamos juntos há 12 anos, certo. O que é um pouco estranho, sendo que temos 30 e poucos anos. O que aconteceu foi que, assim que saímos da escola, juntámos e começámos a fazer teatro juntos. E tem funcionado muito bem, porque temos um modelo, nós dizemos que funcionamos como um relógio, ou seja, cada um de nós vai apresentando o seu projeto e o lugar da direção artística vai rodando. Ai, que giro, muito giro. Então, é um coletivo de 5 pessoas, com 5 estéticas diferentes, porque cada encenador tem a sua visão e a sua forma de olhar para o próprio teatro. E são encenadores e atores ao mesmo tempo? Sim, o que acontece é que nós acumulamos várias profissões, portanto, somos atores uns dos outros, somos produtores, enfim, e fazemos todas as profissões que sejam necessárias dentro do teatro, mas, por vez, é muito democrático nesse sentido, por vez, há um diretor e o nosso compromisso é fazer com que a ideia daquela pessoa resulte durante aqueles 2 meses. E isso é muito importante. É um exercício muito bonito. Sim. E cada vez menos feito.
Que é, ok, eu até acho que posso ter aqui outra ideia, mas é a tua visão que eu vou cumprir. Eu vou cumprir Sim, a tua precisamente. visão. A nossa ideia é essa, e eu acho que é isso que nos tem ajudado a continuar juntos. Ou seja, nós trabalham sempre só os 5 ou entram de vez em quando pessoas para vos... entram pessoas. Isso sim, é bom sim, também, sim. não é? É ótimo, sim, sim. E, por exemplo, se alguém tem um trabalho para fazer fora da companhia, alguém tem um bem. filme, vai fazer o seu trabalho e volta quando quiser. volta a casa. E volta a casa. Tão giro. Olha, Isabel, não conhecia e não conhecia mesmo e acho que é uma ideia ótima e é bom perceber que saíram da escola e foram cumprir o vosso sonho, que maravilha, sabes? E que funcionou e que o sonho está vivo. Funciona precisamente porque tem regras democráticas, ou seja, nós votamos para tomar decisões. Também vocês são uma pequena assembleia? Sim, somos mesmo. Um exercício de cidadania constante? Sim. Eu acho que é mesmo isso que resulta, porque, por exemplo, se estivéssemos sempre a fazer criações coletivas, a probabilidade de não funcionar e do desgaste era maior. É o que acontece com as bandas, não é? É o que acontece com muitas bandas, por exemplo. Se fosse sempre a mesma pessoa a encenar, passávamos a ter uma versão não é? Unilateral, só unidimensional, só de uma pessoa olhar para um objeto ou para o teatro. Então tem funcionado assim. Tu, no teu caminho, aquilo que te apaixona são sempre estes projetos, que são um bocadinho ligados à participação cívica, à linguagem política, à reflexão sobre a comunidade. É por aí, não é? Sim, tem acontecido. Ou seja, os não projetos... só, mas também. Sim, os projetos vêm ter connosco também. E esta Constituição é um desafio que me foi lançado a mim. Certo. E que depois eu interpreto mas por alguma razão desta forma. Foi lançado a ti também. Sim, acho que sim. Porque há um caminho que está feito já nessa área, porque há interesse, porque há paixão pelo tema. Olha, Isabel, gostei imenso de conheceres. Espero... eu gostava tanto de ver isto. 24 a 31 de maio, vou já pôr ali na minha agenda, no Espaço Fábrica das Artes, no Centro Cultural de Belém. A história da nossa lindíssima Constituição de 1976, dos seus constituintes, acho que vale bem a pena celebrarmos a Constituição. Sim, celebrá-la o mais possível, para nos lembrarmos de quanto ela é importante. E falar da Constituição anterior, que o espetáculo também fala. Pois, que é para se perceber o que é que havia e qual foi a diferença. A enorme diferença que aconteceu nas nossas vidas, para aqueles que viveram e para aqueles que não viveram também. Certo, muito importante conhecermos o nosso passado para podermos depois tomar boas decisões no futuro. Obrigada, Isabel, foi um gosto enorme. Muito obrigada. O meu próximo convidado nasceu nas Furnas, na ilha de São Miguel, define-se como um provinciano e defende que o continente pode aprender muito com a relação dos açorianos com o tempo, a natureza e a comunidade. Eu não posso concordar mais com ele. Chama-se Romeu Bairros. Vamos ouvi-lo um bocadinho e depois vamos conversar com ele. Sempre foi um rapaz muito alegre, muito bem disposto, sempre gostei muito de música, toca a sua guitarra, tocando. É o nosso Romeu. É o Romeu, a alegria das Furnas. Isso mesmo. Uma grande Romeu. E a senhora Graça, fala-me de experiência. Também gostei muito de entrar no teledisco do Romeu. Foi um sonho que eu já tinha até por causa de entrar E realizei. E Muito assim obrigado. finalizamos com muita alegria, com muita música açoriana. Boa tarde a todos os espectadores e toca o teledisco. Por este videoclipe que vimos, Sim. em que tu me estavas a dizer, tinhas ali a família quase toda, quem é que estava ali? Não, estava ali o meu irmão Rodolfo, quero mandar um abraço para ele, que deve estar em casa a estudar. Espero que ele esteja a estudar, porque as propinas não estão nada baratas e é para estudar. É para estudar. E também querias fazer um agradecimento ao cozido das Furnas que te ofereceram. É verdade, quero fazer um agradecimento ao Tony's Restaurante, nas Furnas, em particular ao seu António, que é o dono, e ao filho, ao Marco. Esta tua música, aliás, a tua música em geral, também é uma grande homenagem aos Açores. Sim. Como é que foi crescer nos Açores e em São Miguel? Conta-me lá. Eu adoro São Miguel, fica-se a saber. Foi bom. A gente brincava com pedras. Estás a gozar comigo? Achas que eu tenho uma visão de que os açorianos andam a brincar com pedras, mas não tenho. Não, brincava com pedras, não era só com pedras, era com paus também. Com as vacas. Com as vacas, mas isso não vamos falar das vacas hoje.
Não vamos falar de vacas. Mas olha, tu dizes que, e eu acho que tens razão, que quem vive aqui no continente tem muito a aprender com os Açores. Eu gostava que tu me explicasses porque é que tu dizes isto. Bem, ou seja, eu acho que a malta aqui é um bocado comodista de não ter que... Quer dizer, não é bem assim, porque há malta que vive, que é de Bragança e não sei o quê, e está muito longe de casa, porque é preciso vir para Lisboa para vencer na vida, toda a gente sabe. Agora andamos aqui a tentar combater isso, mas ainda é um bocado de verdade, não é? Sim, ainda é um bocado de verdade. O centralismo é de facto... um problema. Um problema. É uma coisa muito presente. E ainda é mais presente nos Açores. Também é, porque lá está, eu sou de São Miguel, que é a maior ilha, e as pessoas das outras ilhas têm todas de ir para a Ponta Delgada, ou têm de ir para a Angra do Heroísmo, para a Horta, para poderem fazer alguma coisa da vida a maior parte das vezes, porque lá é que estão a maior parte dos serviços, os hospitais, os tribunais. Certo. Até aí se sente, não é? Até aí se sente. O centralismo é um mal geral no nosso país. Quando é que tu começaste a perceber isso? Com que idade é que tu começaste a perceber que vivias num sítio incrível? Porque, meu Deus, é talvez dos sítios mais bonitos de Portugal, sem dúvida nenhuma. Eu lembro-me, e do mundo, eu lembro que a primeira vez que fui a São Miguel, eu nem conseguia, fiquei completamente, eu não estava à espera de tanta beleza, até me comoveu. Mas tem esse lado, pronto, não há dúvida. Mas quando é que tu te apercebeste, ok, isto é tudo muito bonito, mas eu estou longe do centro de decisão? Eu comecei a perceber porque, lá está, as coisas que aconteciam, que efetivamente queria ver, os concertos, as exposições, os teatros, bastava ligar a televisão para perceber, bem, não se está a passar grande coisa aqui, ou não temos acesso à maior parte das coisas que a gente gostava de ter, e eu decidi arrumar os trapinhos e vir para aqui. Com que idade? Vim para aqui se calhar com 19, mais ou menos. E depois gostou-te a adaptação cá? Não gostei nada, foi ótimo, era espetacular, era mesmo... Vieste para aqui como? Como é que vieste para aqui? De avião. Oh. Isso imagino. Mas com que dinheiro, com que meios a pensar em que vida? Guardei-se uns trocos e veio-se para aqui. Não era preciso muito dinheiro na altura, as coisas eram baratíssimas, não é como hoje em dia. Mas já vinhas com um plano na cabeça? O meu plano era tocar na rua era isso que eu queria perceber. E ser feliz. E foi o que fizeste? E foi o que eu fiz, era ótimo. Como é que foi? Foi... Chegaste e foste para onde? Para a casa de um amigo, dormi num puff para aí, sei lá, uns 3 meses. Depois consegui alugar um quarto, que eram baratos na altura. Agora já não conseguias. Agora já não dá, não dá para fazer essas aventuras. E depois foste tocar para onde? Para a rua. Mas para que rua? Explica-me lá. Para o Chiado. É onde bomba mais? É onde bomba mais. Lá está. E as pessoas gostavam do que tu tocavas e davam-te dinheiro? Davam-me dinheiro, nem que fosse por haver um artista de rua. Tocar na rua é uma experiência do caraças. Não é? Olha, o Jorge Palma começou a tocar na rua. É verdade. Começou por tocar na rua. É verdade. A gente tem ali cerca de 5 segundos para que a pessoa sinta alguma coisa e diga, epá, efetivamente essa pessoa sabe o que é que está a fazer. Além de que deve ser... Também observas muito, não é? Observas as pessoas, as suas tristezas, quem é que vem bem disposto, quem é que vai a pensar na vida. Observas muito. E aprende-se muito sobre esperança, porque às vezes a gente está ali montes de tempo e não cai nada na caixa e depois espera-se mais um bocadinho e chega à motivação. E tu vinhas cantar o quê? Quando vinhas para Lisboa? O teu próprio repertório ou coisas... Eu tinha umas músicas, mas eu tocava mais músicas de outras pessoas, fazia covers. É o que as pessoas mais gostam de ouvir na rua? Sim, as pessoas adoram ouvir alguma coisa que já conhecem. Mas lá está, o povo come o que lhes dão. Se estão sempre a dar a mesma coisa, o povo, se conhece hambúrgueres, quer comer hambúrgueres.
Mas lá de vez em quando é bom comer um marisco. Não é? Uma coisa mais... Sim, mas... Olha lá, e quando é que tu começaste a fazer a tua própria música? Eu sempre me lembro de fazer umas musiquinhas. Eu lembro-me da minha avó trazer um tecladinho da América, já fazia as minhas músicas. Já... Foi aí que começou? Começou um bichinho. Eu percebi que dava para fazer alguma coisa. Mas vivias numa família onde se ouvia música, onde havia alguém que cantava? A minha mãe canta lindamente, a minha avó também canta muito bem. E havia esses convívios em família em que toda a gente cantava? Elas tinham, na verdade, um grupo etnográfico que eles ensaiavam na minha garagem. Ou seja, foi sempre tudo muito natural. Havia uma guitarra em cima do sofá, a guitarra da casa. Então é óbvio que tu nasceste nesse ambiente, não é? Sim, mas era tudo muito natural. Eu nunca pensei que vou ser músico, não... Então quando é que esse pensamento começa a concretizar-se? Se calhar, ou seja, eu fui para o conservatório estudar clássico e não sei o quê. Então se calhar já querias ser músico nessa altura, não é? Não, a minha mãe meteu-nos lá porque era... Onde é que eu vou deixar os meus filhos para ter 2 trabalhos? Foi? Sim, a minha mãe mãe e pai. Espetacular. E ela disse, onde é que eu vou deixar essas pestes para poder... Trabalhar. Para poder trabalhar. E ela pôs-nos o conservatório, ensino público, grátis, pronto. Vou meter-nos lá. E eu fui tocar clarinete, que é um instrumento de som, porque eu gravei nesse disco, agora nesse volume 2. E pronto, e na altura pensei, se calhar vou para a banda militar. O que é que se faz com um clarinete? Vais tocar para a banda militar? Mas pronto, eu não era assim grande... Era um clarinetista medíocre, não era assim grande... Não eras grande espingarda. Não era grande espingarda, nem para a tropa, nem para nada. Então depois descobriste algum instrumento finalmente na tua presença no conservatório? Não, entraste lá... Porque a tua mãe precisava de vos deixar para ir trabalhar. Sim. Mas depois começaste a gostar. Comecei a gostar muito. A gente conhece outras pessoas. Lá está, eu senti também isso do centralismo aí, porque tinha de ir para a Ponta Delgada para estudar no conservatório. Não havia nada assim. Eu não tive sábados de manhã a ver desenhos animados. A gente ia para o conservatório. O que foi muito bom. Pois foi. Não havia Playstations. Também não havia. Maravilhoso. E aí comecei a conhecer outras pessoas. Depois, quando fui estudar para o liceu, claro, comecei a tocar guitarra, a tocar os Nirvana, isso funcionava, a fumar substâncias. Pronto, aí comecei a vida. O rock and roll, digamos assim. Há um cão aqui no estúdio, é pena ele não aparecer. Já me disseram que não pode aparecer. Deixa aparecer o cão. O cão já apareceu aqui. Não, vá lá. Anda. O cão não pode, porque ele depois ainda imagina que ele me suja aí o sofá. Depois metes-me em trabalho. Não suja nada, metemos na... E dá-te cabo da viola porque ele é pequenino. Não faz mal, compra outra. Olha, vou deixar entrar o cão. Deixa entrar o cão. Mas depois vem cá buscar o cão, é só um bocadinho. Vem buscar o cão, só um bocadinho. Anda. Então vá, deixa lá. Anda. Ahá! Mas não é para ti. Olha. Pronto, pronto. Pronto, um beijinho. Vá, já podes ir, bem. Deve o cão. Afinal, não. Não. Ai, Nazareno. Vês? Afinal não queres. Eu avisei que ele é um cão muito intenso, muito Ele meio, é super intenso. mas muito intenso. Olha, Romeu, pronto, eu já sabia que isto ia ser assim, meio caótico, tu avisaste logo também, não é? Que normalmente tens dificuldade em portar-te... Não é bem... Eu porto-me bem, mas eu gosto de... Gostas de descontração? Descontração, Com sim, certeza. sim. Se calhar agora, se não te importas, ouvia-te um bocadinho. Está bem. Pode ser? Vá-ma banda, oh Marias bem malandra. Vá-ma banda, oh Manel, e não te esqueças do farnel. Vá-ma banda, oh Manel, e não te esqueças do farnel. Fui subindo muito acima para dançar com a minha prima.
vais sendo muito abaixo, que já estás tudo borracho. Vais sendo muito abaixo, que já estás tudo borracho. Vá-me à banda, oh Marias bem malandra. Vá-me à banda, oh Manel, e não te esqueças do Farnel. Vá-me à banda, oh Manel, e não te esqueças do Farnel. Que maravilha, Romeu, adoro. Olha, esta canção está aqui? Tá. Está. Isto é o teu último disco, não é? É. Romeu das Furnas, a Segunda Comunhão. Para já devo dizer, isto és tu mesmo? Sou eu, sim, sim. Eu acho esta capa épica. Pois, é a minha melhor fotografia. É épica, a Porque sério. assim, a gente... Não, mas esta aqui também é muito boa, desculpa. Sim, já tudo no mesmo estúdio. Isso foi... Um senhor que é o Gilberto Nóbrega, ele já deve ter morrido, eu não sei. O senhor já era muito velhinho quando me tirou essa fotografia. Ele ainda metia a cabeça debaixo daqueles panos. Sim, mesmo daquelas máquinas antigas. Mesmo daquelas máquinas antigas. E ele fez essa montagem, senão não há AIs aí. Isso é tudo à séria. Pois, isto é à séria. Isso é à séria. Pronto, e eu meti-me nessa dívida, mais uma dívida, mais um disco, é mesmo assim, vida de artista, independente. Mas olha, mas a tua vida até agora está a correr bastante bem. Tu entraste no Rabo de Peixe. Entra no Rabo de Peixe, uma série vista em todo o mundo, top 3 em 57 países. Eu estou a dizer isso, eu não sei se foi 57 países. Mas isso é espetacular, tu não achas que isso foi espetacular? Sei. Gostaste, divertiste? Era fixe. Era fixe. Tinha sandes de triângulo. Tinha sandes de triângulo. Aquelas sandezinhas que se faz. Não, foi muito fixe. Atenção, a gente... Estava lá o Zé Condessa. Mas há uma coisa que eu quero. Onde é que está a câmara? Qual é essa aí? Zé Condessa, por favor, não dispas a t-shirt por tudo e por nada. Obrigado. Ai, não sei se toda a gente assim nessa... Sim, há muita gente que quer ver o Zé Condessa sem t-shirt. Mas olha... Eu não quero. Mas foi uma experiência de certeza que deve ter sido giro, não é? Foi muito giro. E tiveste com quem lá? Diz-me lá. Eu contracenei sempre. O que é que tu foste fazer, homem? O que é que tu foste lá fazer? Ah, ok. Ai, tem que se explicar tudo. Tem que se explicar tudo, eu não sei. Qual é a tua personagem? A minha personagem é o rapper, o Sandro G. Exatamente. E conheceste-o? Não, eu já conheço o Sandro há muitos tempos. Pronto. Ele vai lá à ilha, pronto. Nós já nos conhecíamos. Já... E achaste giro fazer de Sandro G? Sim, foi giro. Foi? Santos Triângulo. Santos Triângulo, é isso? Estava tudo bem. Olha, então este disco da Segunda Comunhão, porquê é que se chama Segunda Comunhão? É um trocadilho, porque é o volume 2, é a Segunda Comunhão, apesar da fotografia ser da minha primeira comunhão. Certo. Pronto, é um trocadilho. Era o que havia. É, sim. Este disco foi produzido o primeiro disco foi produzido pelo B Fachada, não foi? Foi. E este? Foi produzido por mim. Mas com certeza. Por isso é que está melhor. Exato. Olha, e temos músicas como Cigarras, Cagarras. Ai, estou sem óculos. Tens razão, é estou uma sem ave óculos. marítima que está lá Cagarras. nos Açores, que estão a som... Nhaca, 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 nhaca. Pronto, Ok. é giro. E esse som entra na canção? É logo, o disco abre logo com esse som. Não é isso. As cagarras. Sim, o disco abre logo com o som das cagarras. Isso é uma espécie de introdução. Muito bem. E depois, Rivaliza o Val das Furnas. Sim, devia ser Viraliza o Val das Furnas. Mas é Rivaliza. É Rivaliza. Sapateia. Sapateia é uma tradicional das boas. Das boas. Das boas. Tanchão. Vai-me descodificando estes O nomes. tanchão, pronto, tanchão é o que se chama aqueles pedaços de madeira que estão à beira do mar ou do rio para atar os barcos. Ok. Para passar as cordas. Não sei como é que é. Não... Vai-me à banda. É essa que eu toquei. Que é muita gira, que tocaste agora. Margarida. Margarida. É. Conta-me lá. Do meu amor. Oh, agora os olhos brilharam, gostei. Pois foi. Pois foi. Carinhosas.
Carinhosas é uma muito gira, que eu vi o verão passado. Também é tradicional da Ilha do Pico. E eu vi o verão passado uns artistas locais a cantarem numa festa qualquer e fica com o lugar atrás da orelha e disse: vou gravar essa. E puseste cá um bocadinho dessa? Do Carinhosas. Sim. Ou não te lembras? Vê lá. Oh, carinhosas, minhas carinhosas, e corri o mar em roda com uma vela branca acesa. E corri o mar em roda com uma vela branca acesa. Em todo o mar achei fundo, só em ti pouca firmeza. Em todo o mar achei fundo, só em ti pouca firmeza. Oh, carinhosas, minhas carinhosas. Oh, carinhosas, minhas carinhosas. Bonito, Romeu. Muito bonito. Olha, adorei esta entrevista, ficavas aqui mais uma hora, mas estamos a 30 Eu segundos. posso vir mais vezes. Por mim, podes vir sempre. Só para dizer que o Romeu vai estar dia 30 de maio na Feira do Livro. O que é que vais fazer à Feira do Livro? 31? Vais cantar. É 30, é 30. A data que eu tenho aqui é 30. Mas também perguntaste a alguém que também Mas não sabe. acho que é 31. É 30, não é, Cláudia? Vão os 2 dias. Vão os 2 dias. Se não, assim, se não tiver lá o Romeu, vão a 30. Compram uns livros. Exato. Mas eu vou lá tocar. Vais lá tocar. Porque acho que há um espaço dos Açores. Os Açores agora lembra-se de mim, é interessante. É preciso sair da ilha às vezes Para a ilha te ver. Sim. Para a ilha te ver. Mas vou estar lá a tocar e vou comprar uns livros, apareçam. Onde é que está a comprar? Apareçam. Não se esqueçam de comprar os meus vinis, porque isso não está fácil. O gasóleo está muito caro. Os combustíveis estão a um preço astronómico. Senhor Primeiro-Ministro, por favor, considere os preços e não monopolize, não capitalize as gasolineiras, porque eles não precisam, o povo precisa da vossa ajuda. Romeu, obrigada. Beijinhos, até amanhã. Beijinhos, até amanhã.